Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao primeiro Crypto Teases. Cara, esse quadro eu tava muito animado de fazer aqui. Ficou com um grande amigo, um irmão, Casta aqui para falar. E basicamente é um quadro muito simples, né, cara? A ideia desse quadro é para ser um quadro mais contraído, é para trocar realmente mais ideia e essencialmente é para eu e o Casta trazermos nossas visões, nossas previsões de mercado. Então sempre todo quadro a gente quer trazer uma tese nova, uma visão nova, debater essa visão. E para abrir esse quadro a gente decidiu selecionar nossas 5 maiores previsões para o próximo ciclo de alta, né? Então diferente de teses assim, mas alongadas aqui, a gente vai cravar algumas coisas e falar, olha, a gente acredita que vai acontecer tal coisa, então realmente é uma pegada e a nossa ideia é realmente ali até o concluir do próximo ciclo de alta, que boa parte dessas teses ou todas elas estejam concretas. Então a gente separou 5 aqui, né, fez uma mini apresentação mais ilustrativa, não tem nenhum dado, nenhum ponto assim tão relevante e basicamente a gente vai entrar nisso. Então, pô, como o canal tá começando aqui, até peço aí, galera, que se puderem compartilhar, dar like, mandar pro coleguinha. Eu e o Cássio, a gente percebeu que nenhum dos dois jogou a live direito. Ajuda a, demais. gente, a gente tava focado nas teses, cara. A gente tava focado nas teses. Aí eu falei, Cássio, você divulgou a live? Não, eu também. Enfim, como somos péssimos youtubers, mas espero que bons analistas, segue aí o jogo, deixem aí nos comentários. E, cara, em homenagem a esse CryptoTeases especial, primeiro, eu abri um view aí de um grande amigo nosso que mandou para mim, o Vanderlei. E, cara, vou poder degustar, né? O Cássio ia tomar o vinho comigo, só que ele tá de mudança, então acabou não dando certo. Eu consegui conciliar a semana tecnofilosófica com a semana que minha família tem que se mudar, cara. Foi a semana mais caótica da minha existência no face do planeta Terra. É verdade, né? A gente ainda tá tomando semana tecnofilosófica, tem esse detalhe aí Tem, pequeno. cara. Tem. Os cabelos que eu já tinha guardado aí tão caindo agora, cara. Os últimos, sacou? Então, cara, é isso. Cara, eu acho que não tem muitas delongas. Você quer que só fazer um parênteses e explica pra galera sobre a Semana Tecnofilosófica pra galera? Porque hoje é um dia cheio de marcos, né? Hoje é a Uhum. inauguração desse nosso quadro conjunto, que é o CryptoTeases. Está sendo transmitido nos dois canais simultaneamente, né? O canal do Orlando e o canal do Casta. Então, se você está vendo pelo canal do Orlando, depois você pode também seguir o canal do Casta. Tá vendo aqui no canal do Casta, depois vai lá e segue também o Orlando, né? Os nossos arroba aqui são nossos Twitters e nossos Instagrams também. Mas a gente conseguiu fazer uma parada muito doida, né? É a última live da semana tecnofilosófica que eu comecei segunda-feira, a primeira live do nosso conjunto aqui, CryptoTeases, e ainda tem mais um spoiler que a gente vai ter que dar no final da live. Tudo sincrônico, cara. Deve ter algum alinhamento, tipo Pô, Mercúrio tem com um spoiler no Saturno. final da live, esse eu não sei não, mas tudo bem. Como você não sabe? Claro que você sabe, você deve ter esquecido, porque você tá focado nas teses, pô. Mas tem um spoiler no final da live ainda, pô. Porra, esse spoiler vai ser pra mim também. Então, eu não Ah. sei não. Realmente não sei esse spoiler. Eu vou descobrir durante a live, então. Ótimo, cara, é bom demais. Então, beleza. Olha, tem até um spoiler que eu não sei qual que é. Aí. Essa live vai ser incrível. Então, vamos lá, cara. Acho que sem enrolação, sem nada, pô, já temos aí quase 80 pessoas nos acompanhando, pô, chegando a 100. Vamos lá, galera. Compartilha, dá o like, ajuda aí, pô, semana amiga do Cássio, pô, vamos bater umas 200 pessoas aí. Mas, sem enrolação, não. 5 previsões para o próximo ciclo de bull market, né? Então, esse é o título, isso que a gente quer abordar aqui com vocês. E, cara, eu acho que não tem enrolação, cara. Eu acho que a gente já vai para a primeira mesmo, e é isso. A primeira é a guerra dos roll-ups. Eu deixei aqui 4 logos, né? O logo da Scroll, da Lia, da Base, da Arbitrum, da Polygon, da ZK-Sync. Diga-se de passagem, desses logos, apenas 2 possuem token. Então fica aí a dica, cara. Scroll acabou de lançar testnet. Lia tá numa rodada de 9 semanas, tá na terceira semana, então parece muito uma coisa que a Arbitrum fez para lançar token. ZK-Sync também teve muita gente que usou testnet, então, enfim, fica aí a dica, eventuais potenciais airdrops aí que vocês podem naturalmente pegar. Mas, cara, acho que ao invés de a gente pegar, entrar em imagem, depois eu trago alguns números, eu queria que você explicasse um pouco, né, da nossa tese, da nossa visão em relação ao Layer 2 para o pessoal entender e por que a gente acredita que vai ter uma guerra entre todas essas aplicações.
Pô, maravilha. A nossa visão, cara, é que a infraestrutura ainda é uma questão premente em cripto. Né? Se a gente está falando de um novo ciclo de adoção de cripto, de um novo ciclo de integração entre mercados, de uma nova bull run, tudo isso vai trazer o quê? Atividade, vai trazer demanda para o ecossistema inteiro. E onde que a gente tem hoje a configuração de infraestrutura necessária para abraçar essa demanda, né? A gente não tem isso pronto. O melhor candidato que a gente tem hoje é esse ecossistema de roll-ups. Então é claro que quando chegar essa nova leva de adoção, a tendência é que ela chegue por cima da Ethereum, cada parte do mercado buscando um roll-up diferente. E do mesmo jeito que as antigas Layer 1 brigaram entre si por mercado, né? Phantom Avalanche, Algorand, Tezos, Elrond, Mina e por aí vai, a gente provavelmente vai ver as Layer 2 brigando entre si para conseguir o quê? Usuário, carteira, liquidez, desenvolvedor, aplicativo e todo o mais, cara. Eu acho legal porque você falou uma coisa que era o meu próximo slide, Ops! que é justamente a gente está vendo esse crescimento do ecossistema, mas mais do que isso. Hoje a gente tem um cenário que me lembra muito quando a gente falava de Ethereum há mais ou menos 2 anos atrás. Então, quando a gente falava de Ethereum há 2, 3 anos atrás, em termos de posicionamento de mercado, a gente tinha um cenário extremamente parecido com o que a gente tem hoje, que era a Ethereum ali numa dominância quase que máxima do mercado, em contrapartida ao quando a gente olhava por exemplo, Solana, Avalanche, todos os outros cases. E por que para mim isso me marca muito? Porque é justamente o que eu olho para a Arbitrum hoje. Hoje a Arbitrum tem um grande market share e eu acho que a gente vai ver num dado momento, daqui 1, 2 anos, a gente vai abrir esse mesmo gráfico e vai olhar para a Arbitrum tendo, sei lá, 40, 30% de market share do TVL. Por quê? Porque a gente vai talvez ver uma guerra, principalmente de airdrops, de soluções querendo ali ter seu espaço, ter sua estrutura, fazendo processo de liquidity mining, entre outras coisas, e isso vai fomentar em muito esse ecossistema. Então, quando eu olho para esse gráfico aqui, especificamente de Arbitrum, a minha sensação é uma muito simples, cara. A gente vai ver uma coisa muito parecida com o que a gente viveu em 2021 para soluções de segunda camada, o que a gente viu para soluções de primeira camada alternativa. E para mim, o grande insight de tudo isso é a veia especulativa disso. Pensar se posicionar, por exemplo, com uma cesta de ativos, com umas estruturas, até porque a gente tem, por exemplo, a IP 4844 na porta, né? E aí eu acho que é legal até a gente dar um overview um pouco mais completo sobre esse roadmap da Ethereum que a gente tem ali com tanta clareza, né? Esse foco do roll-up centric e até porque a Ethereum está indo nessa linha. E outra coisa curiosa, cara, é que esse gráfico que a gente puxou, ele parece muito o gráfico da guerra da Ethereum contra as Layer 1 alternativas. É bem parecido o padrão, sacou? Tipo, a Ethereum começa com uma super dominância, a única plataforma de smart contract, e aí o mercado vai começando a morder fatias, mas ela segue dominante no final. Né? Vamos ver se a Arbitrum vai se desenrolar assim ou se vai ser mais diluído. Né? Será que de repente, cara, poucas segundas camadas vão ser tipo as grandes players e vai ter 2, 3 segundas camadas prevalentes e um monte de pequenininha assim em volta, ou vai ser mais uniforme? Cara, eu tenho a sensação que a gente tende a ter uma coisa menos uniforme. Talvez não tanto quanto a gente tem num segmento de Layer 1, porque o segmento de Layer 1 eu acho que ele é uma camada a mais de confiança. O segmento de Layer 2 eu acho que abre mais a possibilidade de a gente ter diferencial competitivo. Então, ter uma estrutura mais voltada para privacidade, ter uma estrutura mais voltada para games, entre outras coisas. Mas eu acho que a gente tem um fator essencial que é o fator capilaridade. É o fator você Pô, quebrar a barreira de entrada do usuário e instalar a Layer 2. E aí, eu acho que são dois pontos que são primordiais nisso. A facilidade dele de fazer o link dentro da sua carteira, de uma MetaMask, enfim, de uma outra carteira de DeFi. E a segunda, a facilidade dele de ter uma solução, um gateway direto para Layer 2. Porque o usuário hoje ele não faz ponte através do Ethereum. Cara, é muito raro alguém, tem um Ether aqui na Ethereum, vou fazer uma ponte para Layer 2. O usuário, ele usa a ponte das corretoras centralizadas. Então ele vai na corretora centralizada, faz o saque através da corretora centralizada. Então, para mim, as pessoas as Layer 2 conseguirem ter mais capilaridade com as corretoras centralizadas,
somados a mais facilidade do usuário se plugar, vão ser as que vão dominar. Por isso que eu acho que ainda vai ser um mercado de pouco. E para mim, esse é um exemplo que me deixa muito animado, por exemplo, com um caso como a Lia. A Lia da Consensus, ela vai ser nativa de todos os ecossistemas, de todas as MetaMasks. Então, no momento que eu baixei MetaMask, eu tenho Ethereum e Lia. Por padrão. Por padrão, por Foi default. assim que a Microsoft ganhou a guerra dos navegadores, né? Antes da Google. A Microsoft dominou 90% do mercado de navegadores fazendo justamente isso, colocando o navegador dela em padrão do Windows, né? Então, isso, cara, é muito interessante para mim. E aí, cara, vem algumas dúvidas legais. Vamos lá, cara. O Bebop mandou aí ZK EVM da Polygon praticamente com nenhum market share. Não sei, hein? Quer explicar um pouco essa dinâmica? Mas já saiu a mainnet deles ou eles estão em Então, não testnet saiu, ainda? né? Eles estão no modelo de É, testnet, eles estão na fase acho que eles beta ainda. não estão nem na mainnet, os caras, aí é normal. A gente tem que esperar os caras lançarem, né? A ZK Sync foi a única que lançou, mas na verdade ela não lançou, né? Ela disse que lançou e lançou metade do trabalho. Eu acho que, cara, a gente tem muito espaço pra Linea e também pra outra da Coinbase. Qual é o nome da A blockchain da Base Coinbase, aqui, cara? a Tez, Então. que é uma Essa supernet da Polygon, da da Optimist, né? Polygon. É. Não, Então, da cara, eu não Optimist. sei. Eu acho que a linha pode dar uma rasteira, cara, porque a gente inclusive fez uma live entrevistando o Senior Product Manager, né, o da linha, ao vivo em inglês. E perguntando pra ele qual que eram as sacadas da linha. Uma coisa legal que ele falou, cara, não sei se você sabia disso. E também não sei se é isso, mas é assim, eu acho que tô confiando nele, né? Mas ele falou que a linha é a blockchain de ZK EVM mais compatível com a Ethereum. Tipo, mais compatível que a da Polygon, que era a mais compatível até o momento, entendeu? Então, de todas as blockchains de ZK, a mais fácil de você copiar e colar uma Uniswap, copiar e colar uma Aave, a mais amigável para isso vai ser a linha, entendeu? Isso ainda bota ela como padrão na MetaMask, cara, acho que aí começa a ficar quente, né? Pra mim, esse é um dos pontos que eu mais vejo. Que, cara, esse diferencial, essa sacada da Lia, pra mim é muito forte. Eu gosto do case, eu acho que é um case que faz muito sentido, mais do que isso. Eu acho que a gente vai ter uma guerra de airdrops. Assim como a gente teve com a questão dos dApps no DeFi, os dApps foram forçados a fazer essa guerra de airdrops, a gente vai ter essa experiência no caso dos rollups de segunda camada. Tipo, pra mim é muito nítido isso. O pessoal tá perguntando sobre a Lia, não tava achando. Eu compartilhei o Twitter lá de quem quiser, então, entrar, estudar o case da Lia, que a gente tá comentando aqui. Mas, cara, pra mim é uma das apostas, assim, mais promissoras. Mas, enfim, acho que essa era a primeira tese. Bora pra segunda, cara? Bora. A segunda tese, Layer Zero. E essa eu vou deixar você explicar um pouco primeiro pra galera, né? O que que é a Layer Zero, o que que é essa funcionalidade e por que isso vai ser uma solução que vai matar as pontes do mercado de cripto. Cara, porra, essa aí é quente, cara. E essa é uma que a gente tá amadurecendo há meses, né? A gente já tá pensando nisso há muito tempo, cara. Porque sempre que você tenta resolver um problema tecnológico e você cria uma tecnologia para resolver um problema, a tendência é que você crie novos problemas. Aí você cria mais tecnologia para resolver os problemas que você acabou de criar. Então hoje a gente está querendo escalar o mercado de cripto fazendo o quê? Vários roll-ups, várias segundas camadas. E o mercado cripto, né, que é um lugar onde você pode pegar uma blockchain e fazer qualquer aplicativo em cima, a gente está tendo infinitas plataformas de contrato inteligente. A Ethereum faz contrato inteligente, as segundas camadas da Ethereum fazem contrato inteligente, parachains da Polkadot fazem contrato inteligente, Solana BNB Chain fazem contrato inteligente, Cosmos Hub e redes do ecossistema da Cosmos também fazem contrato inteligente. Então, chega uma hora que nós, como usuários, e o mercado cripto como um todo, começa a pegar o dinheiro que estava todo concentrado em poucos lugares e começa a espalhar essa grana por aí e movimentar essa grana para cima e para baixo. Só que o que está acontecendo é que movimentar essa grana para cima e para baixo usando essas pontes que a gente conhece, que são pontes terceirizadas, que fazem umas ligações meio frágeis com tokens que não são tokens de verdade, tokens envelopados, essa estrutura não está dando conta de rotear esse tráfego de poder de compra entre várias blockchains. Então tem uma série de projetos novos que querem fazer o quê? Galera, olha só, vamos padronizar a forma como nós conversamos
entre diferentes ecossistemas. Mesmo que seja blockchain que não é Ethereum compatível com blockchain que é, ou duas blockchains que são, é rollup, é a primeira camada, é a segunda, não importa. A gente tem que padronizar a maneira como todo esse ecossistema conversa. E hoje tem alguns fortes candidatos para esse setor, que em diferentes resoluções que eles propõem, mas querem resolver o mesmo problema, que são esses quatro caras que a gente colocou no meio, né? Polygon Avail, Chainlink, a Zeta Chain e a Layer Zero Labs. O Avail não é mais, era da Polygon, agora é carreira solo, né? A Polygon abandonou o projeto, né? Sim. E, cara, eu acho que ali você falou uma coisa que eu gostei muito, cara, que é a ideia de ecossistemas não EVM. E isso, para mim, eu vejo como uma próxima tendência também de um ciclo. A gente não colocou essa tese aqui, mas para mim é uma tese muito forte, que é o quê? A gente cada vez mais vê críticas mais sólidas ao Solidity, como uma linguagem não tão bem estruturada, e uma visão que, cara, por que a gente não pode usar estruturas como a WebAssembly, como outras formas de construir isso? E eu achei isso muito curioso, particularmente, porque, em certa forma, faz sentido e se justifica muito bem, que é essa ideia da gente criar uma solução de layer zero, que ela pluga uma parte com a outra, e à medida que a gente faz os wizards também, de criar ali estruturas que traduzem uma linguagem para outra, a gente cria essa não necessidade de ficar só através ali do que a gente seria, né, de uma EVM. E aí, cara, para mim veio uma pergunta que eu achei legal, que é a galera perguntando justamente sobre parachains Polkadot. E, cara, eu sei que você tem uma tese alternativa a cripto, a Ethereum, até a gente deu uma conflitada hoje que eu brinquei, eu queria botar uma tese que talvez um pouco mais forte, que era sobre a possibilidade da morte das blockchains monolíticas e, enfim, bater em Binance Smart Chain, Solana, etc. Você falou, não, calma aí. E aí, cara, eu queria ter tanto sua Eu visão sou. sobre parachains de modo geral, mas da ideia de app chains, né, dessa possível derivação. Caso a ideia de escalabilidade de rollups do Ethereum dê errado, caso a gente tenha uma expansão mais forte do que esperado de Layer Zero, a gente tenha um canal mais limpo de comunicação entre múltiplas blockchains, que outros ecossistemas podem se destacar e que talvez seriam até um hedge, uma alocação interessante de forma pequena para se proteger eventualmente a um débito técnico do Ethereum ou a uma mudança de perspectiva mais prolongada do mundo, da forma que a gente tem de soluções de infraestrutura de blockchain. Mas essa pergunta você colocou de forma muito elegante, cara. Que isso? Meu Deus. Gente, essa pergunta é muito boa, porque isso é uma coisa que eu também tenho discutido com o Orlando, né? Não foi à toa que ele puxou. Porque o que a gente tá vendo, né? No geral, eu sei que os projetos têm fundamento, né? A gente busca fundamentar as coisas, mas no geral, o grosso do movimento de preço de tela do mercado cripto, ele é movido por narrativas, por aquilo que nós acreditamos e antecipamos que vai capturar valor no futuro, né? O posicionamento das pessoas, né, no mercado é sempre antecipando e reagindo a expectativas e a narrativas. Então, a narrativa antiga, qual que era? Ethereum não dá conta. Então, quem vai dar conta? Pô, Polkadot vai dar conta? Solana vai dar conta? BNB Chain vai dar conta? Alguma coisa lá na Cosmos vai dar conta? Essa era a narrativa. Só que aí a Ethereum emplacou os rollups e agora a gente tem tipo uns 15 projetos de rollups, quase 10 bilhões de dólares travado no meio do bear market, só crescendo. E a narrativa agora, os holofotes da escalabilidade estão se voltando para o quê? Rollups na Ethereum. Porque se rollups na Ethereum derem certo, a narrativa geral fica, para que você precisa de Polkadot? Para que você precisa de BNB Chain? Para que você precisa de Solana? Se você pode fazer tudo isso escalando na base da segurança econômica da Ethereum, que hoje é, digamos, possivelmente a segunda maior segurança econômica de blockchains e a plataforma de contrato inteligente mais economicamente segura que a gente conhece. Então a narrativa dessas Layer 1 alternativas ficou enfraquecida, mesmo Polkadot e Cosmos, porque os rollups ganharam muito holofote. Mas, cara, a gente tem que entender o seguinte, rollups estão sendo o quê? Testados. A gente só tem 2 funcionando com rodinha de bicicleta, que nem o Vitalik fala, né? Cheio de gatilho centralizado, que ainda tem que saber descentralizar. As ZKs no forno, querendo sair, mas não sai. Então vai que essa barada de Layer 2 não dá certo. Que daqui a um ano e meio, a gente fala, gente, babou, esse negócio de Layer 2 não funciona. Dividiu demais. E é plausível, cara.
É Sabe qual que é o plausível. foda? É que é É muito plausível. plausível. Não, não é muito plausível. Vamos, É vamos lá, calma. plausível. É É plausível, é plausível. É razoável. É plausível. razoável Razoável. pensar que. Eu lembro até hoje, eu estava sentado há 6 meses atrás em Bogotá com o Carlos. Você não chegou a conhecer o Carlos, que é o head de ZKVM da Polygon. E, cara, ele falou pra mim: existem funções que eu utilizo na Polygon ZKVM que foram criadas há 2 anos. Funções hash que foram criadas há 2 anos que são parte útil do meu código da Polygon. E eu virei e falei: cara, você tá me explicando uma parada que talvez 15, 20 pessoas consigam chutar? Ele falou, sim. E aí ele me contou um caso acho que foi do Tornado Cash, se eu não me engano, ou foi da Torchain, que, cara, o código foi lançado e passou 1 ano e meio com um bug gravíssimo. E ninguém Eu tô nunca ligado. encontrou. E o time E achou ninguém depois de sabe. 1 ano e meio, revisando. Por quê? Porque era uma coisa tão complexa e tão diferente que ninguém achou. A pergunta mais óbvia, pô, então, pô, fudeu, tenho que ficar com medo? Não. O Bitcoin foi baseado assim. A gente não Foi. estudou a curva elíptica do Bitcoin. Mas, como a gente tá falando, cara, a gente tá montando um portfólio sólido em termos de narrativas. Então, se a gente vai ter um canal clean, um canal fácil de comunicação, a gente tem uma possibilidade, naturalmente, de ter outras coisas que se destacam. E aí, aqui, cara, para mim, vale. E aí, respondendo sobre a dúvida específica de Polkadot e de Aster. Por isso que eu não descartaria uma Aster aqui dentro da dinâmica de cripto. Mas aí uma dúvida que veio da Renata que eu achei muito curiosa, que foi, cara, se as soluções de infra de cripto serem adotadas seja algo tão diferente para Ethereum e Bitcoin, poderiam implantar essas, criando elas do zero? Porque, e aí eu acho que é uma pergunta muito legal, cara. Por que hoje nós não criamos uma blockchain do zero com mais infraestrutura e que abrace tudo isso e limpe os débitos técnicos de desenvolvimento passados, e a gente não tem esse como o standard do mercado de cripto? Imagine, a gente poderia criar uma linguagem mais efetiva que Solidity, a gente poderia criar uma blockchain mais linkada, talvez até nativamente, com uma solução de mensageria de Layer 0, uma blockchain mais adaptada para a ideia de compressão de dados via rollups. Por que a gente não desenvolve algo nessa linha? Cara, eu acho que a gente está tentando. Tem vários projetos que estão em maior ou menor grau tentando emplacar uma parada diferentona, tipo, desde projetos mais próximos, Porque assim, eu já da vi duas atividade. explicações, Near e São, Radix. são os dois que eu ia sacar do bolso, né? É que Radix não é exatamente isso, porque a Radix está em desenvolvimento há 9 anos, sacou? Mas a Radix, ela tenta fazer uma parada diferente. Eu não sei o quanto a Radix mudou o seu roadmap nos últimos 9 anos para aprender com as lições que deram errado de blockchains modernas. Então, assim, blockchain e NIA, eu acho que a NIA ela é mais adaptada à modernidade do mercado do que a NIA, do que a Radix. Que a Radix é fazer um negócio revolucionário, mas desde sempre. Ela começou a pensar há muito tempo atrás. Eu não sei se a Radix ela tá tipo de olho para mudar o seu roadmap. A Nier é um pouco mais responsiva. A sacada da Nier foi: vou pegar o sharding da Ethereum e vou fazer o sharding da Ethereum direito, sacou? E a gente vai ver se eles vão conseguir também. Mas eu acho que, cara, que antes da gente chegar a cair em uma parada feita do zero, não sei se vale a pena. Porque a gente vai ter que reinventar tudo, os contratos inteligentes, o mercado, as corretoras, sacou? É muita coisa para ser refeita. A gente não consegue dar um passo atrás tão grande com um cripto do tamanho que está agora. Então, eu acho que antes da gente pular de Ethereum e Bitcoin para Radix e NIA, a gente pula para Polkadot e Cosmos, pula para uma Cardano até, se ela conseguir entregar uma coisa mais amigável para as pessoas, né, sentirem mais fluidez lá dentro, puxar institucional, puxar aplicativo. Eu acho que tem uma segunda leva de candidatos aí, antes desses candidatos que querem, tipo, reinventar a parada do zero, sacou? Cara, eu acho que o NFT Game falou muito bem, né? Talvez existam, mas o efeito rede contra outras blockchains é maior. E realmente, cara, tem um fator de quando a máquina ela já tá movendo, é difícil você parar a máquina. A máquina ela já tá movendo, ela já tá dando continuidade. Então é difícil a gente estopar essa máquina, né? Você pega a máquina Ethereum, Sim. 25%, um quarto dos desenvolvedores que vai para cripto vai para Ethereum. Se você pegar a base de grande parte do Central Bank Digital Currency que serão lançados a partir de forks do Ethereum. Hyperledger Bezos, R3 Corda, todas essas são iniciativas que vieram
da mesma estrutura, da mesma base. Em um momento, o investimento que a gente faz de capital intelectual nisso, às vezes não se justifica. E aí, cara, eu queria para arremetar toda essa dinâmica, né? Então a gente falou de Layer 2 inicialmente, falou de uma possível guerra entre as blockchains, comentou sobre Scroll, sobre Lia, sobre Braze, falou muito do potencial da Scroll especificamente, sobre Polygon, sobre Arbitrum, sobre Optimism, falou desse potencial chuva de airdrops que vale a pena acompanhar outros projetos de Layer 2 nessa perspectiva. Falou agora de Layer 0, desse canal de comunicação limpa, para quem também, outros dois ativos que nem tem tokens, né, Zeta Chain, muita gente falou até que está no testnet, algumas pessoas perguntaram de Layer 0 como interagiria, e tem a solução da Stargate, que talvez seja um dos melhores caminhos, para quem estiver pensando em airdrop, evidentemente, mas enfim, também estudando esses cases, tem CCIP da Chainlink, que é legal, e cara, veio uma pergunta que é muito legal, que perguntaram sobre Cardano, sobre ela vingar, perguntaram sobre Polkadot, e eu queria que a gente fizesse vamos falar assim, um apanhadão. Se a gente pegasse soluções de ideias alternativas a rollups, a esse roadmap que a gente está falando de Ethereum, que eventualmente poderiam ter um melhor acesso e uma maior visibilidade, posto que Layer 0 funcione bem. Cara, quem você acha que está em potencial mais provável? Quem você acha que tá no meio do caminho? E quem você acha que fala, pô, cara, talvez esse cara já passou um pouco mais do que ele deveria e provavelmente a gente não vai ter adoção. Aí eu sei, puxaria ali Polkadot, Cardano, Near, enfim, queria uma visão mais técnica sua nesse sentido. Legal. Cara, eu acho que se a gente entra assim, quais ecossistemas têm chance de emergir para além dessa bolha de projetos que parece que não saem do lugar, sacou? Porque se você olha para fora do ecossistema da Ethereum, para fora do Bitcoin, parece que tá todo mundo meio num chove não molha, né? Mesmo projetos promissores como a Polkadot e as Parachains, né? Parece que ainda não engata, sabe? Meio que vai não vai. Eu acho que, cara, eu vejo o potencial. Aí meu viés vai, meu coração vai falar mais alto, mas eu vejo potencial na Cosmos, cara. Não só eu, tá? Quando eu fiz o estudo no começo do ano, que eu li os relatórios cripto, tinham 3 relatórios cripto que estavam apontando uma possível um despontamento do ecossistema Cosmos, tá? Inclusive eu vou até marcar uma live, cara. Eu consegui um contato com um engenheiro da DYDX, um indiano. Vamos fazer uma live com ele para ele falar sobre por que, que a DYDX está migrando para Cosmos. E eu botei no hall de perguntas por que, que a DYDX não virou uma parachain e o cara topou responder, mané. Então, Caraca, o cara topou eu vou responder essa falar que pergunta. assim, eu vou respeitar mais o fato de você conseguir traduzir simultaneamente o indiano e o inglês, que eu já tentei algumas vezes, é sofrido. Quando assisto os podcasts da galera da Polygon, eu sofro um pouquinho com o inglês da galera. Que Eu é vou ter que difícil. tentar, Eu não cara. falo que meu inglês é bom, cara. Meu inglês eu não tenho esse nível também que o Caça tem para fazer a tradução simultânea. Mas também, cara, caraca, pô, essa live vai ser técnica e vai ser legal, cara. Vai ser Vai ser divertida. legal. Então eu vejo, vamos botar um ranking. Eu vejo Cosmos como um forte candidato para atrair novo desenvolvimento, novos Mas não que eu projetos. tô com Atom capture. Se eu tô falando do Cosmos e se eu Não, tivesse DK Hubs. a tecnologia Cosmos, tá? Isso não quer dizer Perfeito. nada pro Token Atom. Porque o ecossistema Cosmos, ele é o único que é realmente libertário. Ele é o único ecossistema que você entra e não tem amarra. Sacou? Não tem uma blockchain central, não tem um token padrão. Você baixa o kit, faz sua rede e pluga. Então, em termos assim de arquitetura de rede, a Cosmos é a arquitetura que dá mais liberdade. E isso é um diferencial competitivo que, se olha para uma Polkadot com Parachain, cara, Polkadot com Parachain já não é tão diferente de Ethereum com Rollup, que não é tão diferente de Polygon com Supernet, que não é tão diferente de Avalanche com Subnet. Então, os outros caras, né, ou eles são tipo alguma coisa que parece uma Ethereum com rollup, um token embaixo com coisas menores e mais rápidas em cima, ou você vai ter soluções monolíticas que eu não tô colocando muita fé ainda, como BNB Chain, que vai ter roadmap, mas ainda é hoje, né, monolítica, Solana, e a Cardano também, que trabalha como uma rede só, né. E então, cara, eu fico de olho aqui na tecnologia da Cosmos, mas eu não vou dizer que dá pra achar o que investir nisso, sacou? Cara, do meu lado, que eu olho, eu gosto muito da narrativa ainda de Parachains. Apesar de me questionar se o tokenomics da Polkadot é um tokenomics razoável. Isso é um Concordo. ponto para mim que me interessou muito. A ideia de travar tokens DOT e usar o Polkadot como uma taxa de juros para gerar incentivo dentro da comunidade não foi uma ideia que
provou-se estruturada nesse bear market. Pelo contrário, agora as parachains estão extremamente baratas e é muito barato usar a estrutura da Polkadot, algo que eu acho que não foi de encontro com o que o time imaginava. Até que eu vou ter uma live, eu estou marcando uma live com o Lauro para discutir um pouco sobre isso, porque uma tese interessante é Polkadot hoje é um ecossistema seguro e com taxas extremamente baratas. Só que tá quem faltando, paga né? hoje... Quê? O que tá faltando, né? Só que aí que tá, o token holder paga hoje o custo disso. E Uhum. talvez não exista um incentivo tão claro para você investir nos cases, porque como o token holder paga o custo disso, não existe um rolê do incentivo econômico ali dentro. Então, para mim, Polkadot hoje, apesar de ser um ecossistema barato e seguro, ele não existe um incentivo econômico claro. E para mim, a gente precisa de um custo mínimo para existir incentivo econômico claro para você rodar as aplicações. Por mais que todo mundo defenda taxas de graça, cara, você não entra no ecossistema de taxa de graça se você não vê perspectivas de incentivo econômico estrutural naquilo. Eu entendi, cara. E também, eu É quero tua uma opinião afirmação sobre uma... contra-intuitiva, mas é um Não, fato. nem tanto, nem tanto. Faz sentido o que você falou. Porque, quer ver uma coisa que eu tô... Você falando me deu aqui pra pensar agora? Cara, imagina quem entrou nos leilões de parachain, quem entrou pesado. Os caras conseguiram travar, sei lá, milhões, milhares, centenas de milhares de dólares que vão ficar Milhões. presos lá, milhões, por 2 anos. 2 anos. 2 anos. E o que eles estão recebendo como recompensa, cara? Uns tokens que praticamente só afundaram desde que foram listados e que você tem a liquidez deles fragmentada e vai pingando lá de não sei quando. Então eu acho que a ideia era que os leilões fossem uma perspectiva de investimento para quem coloca dinheiro no leilão e que isso incentivasse o travamento de DOT, reduzisse o supply circulante e oba, né? Reduzir o supply circulante, tem demanda, o token sobe. Só que a gente não pode pensar o que acontece se o mercado não estiver em alta. Então, por exemplo, não sei se você sabe, lembra da Anchor Protocol? Falida Anchor Protocol? A Anchor Protocol dava tokens como incentivo. Os tokens têm um vesting de 4 anos, cara. Então, assim, eu não sei se faz sentido em cripto a gente fazer dinâmicas de valor onde você pega a grana do cara e trava por 2 anos, por 3 anos, num mercado onde as coisas mudam de uma semana para outra. Talvez, assim, esse sistema de leilão ele seja muito ilíquido e não tenha fit com a dinamicidade do mercado cripto, sacou? E isso explica um pouco desse marasmo, entendeu? Que os caras querem uma parada que não vai travar o token por 2 anos seguidos, sacou? Cara, boa reflexão. Eu acho que tá aí. Eu acho que hoje, para mim, o que aconteceu na DOT é uma parte o usuário está pagando o preço de um ecossistema barato e seguro, e uma parte realmente, talvez seja um design que a taxa de juros que a DOT projetou para se justificar, se estabilizar, não é atrativo hoje para tomar risco em ecossistema. E o fato de não ser atrativo hoje, você travar DOTs, fazer qualquer outra coisa em DOT que não o staking, acaba além de desvalorizar o ecossistema, ser uma trava de construção de ecossistema e de incentivo. Então, eu acho que esse é um dos pontos que a gente tira de reflexão de tudo isso. Pô, bem legal, cara. Pro galera aí da Austrália já mandando bom dia, pô. Mandar um Caraca, abraço hein? pro Todd, Estamos achei legal. atravessando o Eu vi a Oceano Austrália me chamou a Pacífico. atenção. Minha irmã mora na Pô, Austrália, achei legal. Mas, pô, cara, estamos batendo quase 300 pessoas, cara, simultaneamente. Então, pô, galera, deixem o olha. like. Inclusive, deixem aí o feedback, o que vocês estão achando da live até agora, se gostaram das duas teses. Podem deixar aí. Cara, tá vindo pergunta pra caramba, eu tô selecionando algumas. Fiquem tranquilos que a gente vai ter o nosso bate-bola. Já tô deixando algumas salvas aqui. O bate-bola Mas, pô, cara, a tem gente que já tá na ter. metade do tempo e na segunda tese. Vamos pra terceira? Que essa é Vamos, polêmica. cara. Não, vambora, vamos lá, vamos acelerar isso aí. E aí, quer que eu explique essa ou Cê você quer- explica essa? O fim das nações, a nova ordem mundial. Esse é o papo que eu gosto. Porra, aí você me colocou como aqui, né? Pô, por que você No gosta do fim do conforto. mundo, Castro? O que você encontra o sistema capitalista tradicional? Assim, a gente viveu um mundo. Eu sei que o mundo não tá legal, mas. O fim do Por que mundo que eu eu não sei se gosto é do tão fim do legal. mundo, cara? Porque todo fim é um novo começo, cara. Só por isso. Porque é a nossa chance de reconstruir, a nossa chance de fazer melhor. Né? Eu tava fazendo uma live hoje cedo com o Razin falando sobre isso, cara. Como, na verdade, não é uma questão se o dólar sobe, o yuan desce, o yuan sobe, o dólar cai. É porque a gente tá vendo uma rachadura na maneira como o mundo tá organizado. E qual o lugar melhor para cripto se infiltrar no mundo do que achando
espaço nessas rachaduras, sacou? Isso é isso é ótimo, cara. Eu acho isso poético, acho isso fantástico. Adoro estudar esse assunto. Eu não esperava por essa citação. O vinho Agora você foi novo. pego. Todo fim é o Tec- novo te- começo. Essa eu não esperava. Eu tec- tava tomando meu vinho aqui. E Inclusive, cara, agora que vinho bateu. bom, pô. Não, não, não. Que vinho incrível. A galera perguntou assim: é vinho. Cara, o Vandeco me deu esse vinho aqui, cara. Olha que vinho. Esse vinho é maravilhoso, cara. Acho que é o melhor vinho que eu já tomei na minha vida. Tô impressionado. Cara, é que o Assim. Vandeco sabe escolher vinho. O Vandeco, Não, que isso, velho. ele é Que vinho, mestre, que vinho cara. sensacional. Mas, beleza, cara. Mas assim, agora eu acho que acontece que Agora você tá traduz o fim do trazendo uma. mundo. Tá bom. Vai, traduz o fim do mundo que eu explico como a gente ganha dinheiro com o fim do mundo, então. Exatamente, Acho que essa é a essa é a nossa estratégia. parceria. Cara, assim, eu vou resumir de forma simples, tá? A minha visão. É que o que nós hoje entendemos como um mundo globalizado, com várias democracias capitalistas, cada uma com a sua moeda de mentirinha, todas elas colocadas lado a lado, tentando fazer negócio entre si, esse sistema está ruindo. Essas democracias capitalistas estão falhando no seu propósito. Ok? Elas estão quebrando. As pessoas estão divididas, a inflação está saindo do controle, os comércios e as relações internacionais estão ficando tensas. A parte geopolítica, de acordo com a BlackRock, é o momento geopolítico mais tenso desde o fim da Segunda Guerra para eles. Entendeu? Então, cara, a gente precisa achar maneiras de se infiltrar nesse caos e trazer novas possibilidades. O fim de alguma coisa é o começo de outra. Só que nisso a gente tem um ponto particular de toda essa confusão e todo esse caos, que é Estados Unidos dando uma coça em cripto. E você trouxe uma visão alternativa para esse movimento, que eu acho que aí você vai dar uma salpicada nessa visão geral, cara. Cara, é que eu tenho um problema, que é o seguinte. Todo mundo vai pelo óbvio, na média. Qual que é o óbvio na média? É tipo, pô, os Estados Unidos tá batendo em cripto. Então, cara, é isso. E, cara, não. Esse não é o óbvio. Beleza. Eu acho que a pergunta que você não deveria fazer não é, pô, os Estados Unidos está batendo em cripto. A pergunta que você deveria fazer é, por que os Estados Unidos estão batendo em cripto? E aí o que acontece? Política tem um caminho meio óbvio, assim. Quem tem dinheiro faz as coisas acontecerem. Quem tinha dinheiro na última eleição americana? Sam Bankman-Friedman, FTX. Então, o garoto de ouro dos Estados Unidos era o Sam. A narrativa norte-americana para a cripto era: vai vir aqui os nossos salvadores, FTX, que formamos aqui dentro. Esses caras vão derrubar a China, na visão deles, CZ, e derrubando a China, começaremos um império de cripto. Porque esses caras, eles têm carta branca dentro do nosso país, criam tudo que a gente quiser, para depois, posteriormente, a gente converter isso para os Estados Unidos e a gente converte essa indústria para os Estados Unidos. Percebo que a narrativa norte-americana em relação a cripto nunca foi negativa enquanto a FTX existia. Ela não era permissiva, Boa. mas ela tinha toda a sua funcionalidade. E aí, para mim, esse é o ponto. Cara, quando o Sam cai, isso é um escândalo norte-americano. Isso impactou profundamente a parte política norte-americana. Pegou mal pro Biden, pegou mal pelo Gary Gensler, pegou mal para todos os chairmans dos Estados Unidos. E agora os Estados Unidos eles não podem ser pró-cripto, porque simplesmente isso pega mal do ponto de vista dos eleitores. Beleza. Só que qual que é o ponto? Como eu sempre falo, dinheiro manda nesse sentido, na política, do ponto de vista de lobby. Quem hoje estão tendo os dois caras que estão dando lobby gigantesco nos Estados Unidos? Coinbase e Uniswap. Uniswap é a principal aplicação. A Uniswap possui um fundo direcionado para lobby nos Estados Unidos. Então, provavelmente o que vai vir na próxima eleição? A gente muda quem controla poder. A gente muda os chairmans ali. E mesmo, independente se a gente muda a gestão, o Biden em si, mas se a gente muda os chairmans regulatórios da gestão Biden, a gente abre um novo precedente para cripto. E aí você vem, caras, inclusive como o próprio CEO da BlackRock, olhando e falando, cara, vocês estão ferrando o sistema financeiro norte-americano, porque a gente está ficando para trás de Singapura, de Hong Kong, da China, do ponto de vista de desenvolvimento dos nossos ativos digitais. E todo mundo na indústria sabe que os ativos digitais são um ponto que geram essa liquidez.
Então, se você não rola isso, cara, você vai de encontro com praticamente todo mundo que a gente olha de indústria financeira nos Estados Unidos. Então não faz É, sentido para os Estados Unidos, depois que você muda essa gestão, você não alterar o posicionamento e ter um posicionamento mais pró-cripto. Porque, pô, sim, você vai exportar literalmente a próxima grande revolução do mercado para Singapura, para Dubai, para Hong Kong. Cara, como você está perdendo uma empresa que foi listada a 100 bilhões de dólares, a Coinbase, para outros locais? Você está sim. perdendo a Coinbase para Singapura. Cara, isso não é admitível. Então, cara, para mim esse é o ponto que me faz enxergar esse cenário, que é o cenário Estados Unidos pró-cripto. E aí a gente entra talvez até nos ecossistemas que vão brigar para ser os grandes hubs de cripto. Que além do pô, o Gary Gensler ter apanhado pra caramba do Congresso, Castro deu essa arte linda. Cara, a gente fala talvez de dois cenários, que é cripto rumo ao Oriente. Singapura e Dubai. São hoje os dois cenários, os dois hubs que mais fomentam cripto. Eu mesmo esse ano, eu quero pegar e tirar um tempinho para ir nesses hubs, ir nas conferências desse hub ao longo de 2023 e 2024, para entender o ecossistema, porque todo mundo que eu conversei do mercado cripto falou, cara, vá para Singapura, vá para Hong Kong, vá para Dubai. Então, para mim, esse é um ponto do ponto de vista geopolítico que a gente tem um direcionamento interessante. Boa, cara, acho que as pessoas têm uma visão, às vezes, meio teoria da conspiração, né? Tipo, de que o governo é o inimigo e que o governo inteiro, ele é como se fosse uma única mente que tem sempre a mesma opinião. Mas na verdade não é isso que acontece. Dentro do governo americano tá tendo rachas. Nem todos os políticos e congressistas são a favor do chicote que está sendo colocado em cripto. Então existe muito racha, existe muita dissidência sobre o que está acontecendo hoje. Né? Não é como se o governo americano fosse uma mesa de reptilianos iluminatis que estão lá, nós agora vamos destruir cripto. Os caras estão gente que quer bater e gente que quer aprovar. E como você falou, a mesa pode virar. Aquela fritada que o Gary Gensler tomou, cara, aquilo ali deixou ele muito enfraquecido. O cara que tá à frente da SEC não pode ser um cara fraco. Não importa se ele quer bater ou se ele quer liberar cripto. Ele não pode demonstrar fraqueza. Você não pode ter um órgão como a SEC tendo um líder que gagueja numa audiência do Congresso, cara. Então isso demonstra rachaduras nessa dinâmica do governo norte-americano de continuar dando esse empurrão, essa rocha em cripto. E isso eu acho que concordo contigo, cara. A gente pode ver os Estados Unidos dando uma pivoteada e falar, não, peraí, também não é assim. Deixa eu dar uma soprada depois que mordi, né? E vamos ver como é que fica. Acho legal essa tese que você levantou, cara. Tô fechado, cara. Então acho que, pô, foi a tese mais política. E acho que essa tese vai de encontro com a nossa próxima tese, né? Além de cripto rumo ao Oriente. Mas essa daqui, cara, os originais vieram pra ficar no Bitcoin. A gente tá falando isso, cara. Não, Não essa daí acredito. eu queria saber, cara. Quem acha que eu e o Casta ficou louco? Ou quem acha que, que faz sentido? Deixa aí nos comentários. Vocês acham que o Ordinais faz sentido ou que eu e o Casta a gente ficou louco? Isso é Eu uma quero tese até puxar. nossa? Eu selecionei dois comentários que eu achei fenomenal. Daniel, abre aspas. É. Não esqueçam dos Ordinais. IBRC20, contém ironia. Contei ironia. Foi, não sei, a gente aqui tá falando essa tese, né? E aí o Ricardo trouxe outro que eu achei legal, cara, que foi o completo oposto, que é outras blockchains serviam de teste no longo do prazo. Agora os snacks vai vir forte no Bitcoin. CRC20 é o futuro. E o SRC20 já é depois do BRC20? Cara, esse daqui é uma blockchain específica do... Nem sei o que é isso, tô ficando Cara, velho não, já, cara. o Snacks é uma Layer 2 do Bitcoin que faz smart contracts. Ah, tá. Entendi. Tem várias, né? É uma delas. Cara, a galera falou. O comentário que eu mais gostei foi o da Renata. O Cássio ficou louco, o Orlando não. Tô impressionado que Mas eu por sou que que mais fui eu pobre que que fiquei. Por, tomou. por que ela tá falando que fui eu? Você que passou o slide com a tese, cara. Você que falou o negócio e o louco sou eu, pô. Ah, cara, as pessoas, elas têm visões distintas, né, do mercado. Acho que a gente sabe quem é a pessoa que tá mais sobra nessa live aqui, não é mesmo? Bom, mas também só tem um careca cabeludo nessa live, né? Então. Cara, Mas por quer que que ordinais vieram explicar pra hoje? ficar? É pra mim ou pra Vamos você lá. explicar?
Não, a gente já explicou muito ordinais. Eu vou resumir rapidinho, tá, cara? Tá, vai lá. Porque então vai Resume e eu disciplinar. explico por quê, então. Ordinais, pessoal, vamos lá. BRC20 e as coisas que estão surgindo em Bitcoin são novas funcionalidades ou novos padrões que a gente está querendo fazer em cima da rede do Bitcoin. Todas essas novidades têm uma coisa em comum, uma coisa por baixo, que é uma técnica para você armazenar coisas novas que não se costumavam armazenar antes dentro de espaço de bloco do Bitcoin. Tradicionalmente, cara, Bitcoin é uma sequência de blocos, é uma blockchain, e os blocos é tipo um quadradão onde você coloca bytes lá dentro, informações. Tradicionalmente, dentro de um bloco do Bitcoin, você tem o quê? Transações financeiras. Várias transações financeiras. Bitcoins indo para cima e para baixo. E agora os caras deram um jeitinho, que esse cara deve ter conhecido algum brasileiro, porque para bolar esse negócio, os caras deram um jeitinho de enfiar qualquer tipo de informação genérica à la carte, à la vão ter, e encher o bloco do Bitcoin com coisas que não são transações financeiras. O que são essas coisas? O que você quiser. Pode ser NFT, pode ser BRC20, pode ser PEPs, pode ser memes, pode ser código de contratos inteligentes que você quer rodar numa segunda camada. Então, você que vai decidir o que você quer fazer. Então, os ordinais abriram uma era de possibilidades gigantescas, de um grande espectro de inovação, de você experimentar com o Bitcoin de uma forma como ele nunca pôde ser experimentado antes. E isso é o que a gente acha que não tem volta, sacou? A sede das pessoas por poder futucar o Bitcoin é muito forte e é difícil que a gente consiga voltar atrás nisso. Eu não tô te ouvindo, cara. Opa, vamos lá. Cara, e aí eu complemento essa ideia com uma coisa que o Samuel acabou de falar, né? Dos maximalistas com a visão das altas como labs e o Bitcoin depois absorvendo tudo que é bom. E, cara, pra mim, esse que é o que eu sinto em relação a tudo que a gente tá falando aqui. É o seguinte, pessoal. A gente hoje criou uma prova de conceito muito forte no Bitcoin, que foi a questão dos ordinais. Por quê? Porque geraram em um único dia mais taxa para os mineradores do que 4 meses de atividade. Cara, isso deu um respiro, cara. Todos os mineradores de Bitcoin estão com um sorriso ponta a ponta. Porque, cara, ninguém esperava aquilo. E as corretoras da mesma forma. A gente teve um mercado que movimentou 200 milhões, 200 milhões, bilhões, 200 bilhões de dólares, cara, que foi criado em 2 meses. Então, tipo assim, isso vai gerar incentivo de venture capital. E aí entra talvez um pouco da nossa tese, que é uma visão talvez um pouco mais drástica, mas o Bitcoin clássico versus o novo Bitcoin. Será que a gente vai pensar em Bitcoin org? Classic, mané. Caraca, esse nome é muito pesado, cara. Bitcoin Classic, né? Mas, cara, não é uma É, tese absurda. não, E o, não o é não. ponto central de tudo isso aqui é, cara, a gente não tá matando o Bitcoin. A gente tá falando, cara, não é uma tese absurda, é uma tese razoável. Quando a gente fala de, cara, Layer 2 se criando, se fomentando ali, cara, a gente vai precisar de uma mínima estabilização e estruturação da blockchain do Bitcoin para receber Layer 2. Entendam isso. Não dá para a gente pegar a estrutura atual do Bitcoin e receber isso. Tecnicamente não faz sentido. Então, isso gera um conflito hoje, cara. Você tem metade dos desenvolvedores com visões distintas. E você discute, inclusive, cara, pô, será que a gente não vai ter uma ideia de talvez censura, de tratar um pouco esse desenvolvimento? Então, cara, para mim é um ponto muito interessante. E eu não acho que agora a gente vai discutir isso. Porque agora não tem capital, não tem fomento e nem infraestrutura para a gente discutir isso. Agora, mas quando a gente pensar um pouquinho mais para frente, a gente vai ter. Num bull É. market, cara, VC quer aportar nessa parada. VC quer aportar em Cara, tudo. Você tem esses. fomento financeiro para Nossa. criar esse conflito, entendeu? Esse é o ponto para mim. Não, e mesmo que o conflito não seja o fato de terem PEPs no lugar de transações, digamos que isso seja tolerável. O fato é que, enquanto esse ecossistema por cima dos ordinais floresce,
e mais coisas vão querer acontecer ali, esses caras vão demandar aumento do tamanho de bloco. É inevitável. Eles vão demandar blocos maiores que 1 mega, que 4 mega, né? Que é de 1 a 4. Isso é inevitável, cara, porque você precisa de mais espaço. Hoje, por exemplo, a Ethereum, ela promove mais espaço de bloco por tempo do que o Bitcoin. A Ethereum, inclusive, já é maior do que o Bitcoin, muito embora ela tenha nascido depois, né, em termos de gigabytes. Mas para você ter toda essa atividade, toda essa efervescência, querer fazer contrato inteligente, DeFi, NFT, montar pool, fazer não sei o que, cara, esses caras vão querer blocos maiores ou eles vão querer blocos em intervalos de tempo mais rápidos. E isso não é compatível com a visão do Bitcoin clássico. Não sei nem porque eu tô falando essa palavra, mané. Mas isso não é compatível com a visão do Bitcoin Tá clássico. incomodado, Cássio? Eu tô ficando meio bolado, porque Bitcoin Classic, cara, tipo, vai muito tipo Ethereum Classic, sacou? O Ethereum que ficou pra trás, mané. É meio doído, sabe, falar desse jeito. Cara, isso é legal. A galera até perguntou, pô, então vale a pena só comprar Bitcoin e não ficar nos outros? Seria aí o Bitcoin uma outra alternativa a smart contracts? Eu acho que, na verdade, isso é perigoso, cara. Porque Bitcoin, por infraestrutura, por natureza, os caras estão tentando fazer a mesma coisa que a Ethereum faz no Bitcoin, só que ele não foi projetado para isso. Então ele não faz tão bem. Essa é a realidade. Você executar contratos inteligentes numa Stacks, que é uma segunda camada, não é tão seguro, não é tão sensato e não é tão eficiente quanto você executar o contrato inteligente na primeira camada. Então, se Bitcoin não for remodelado para suportar nativamente contratos inteligentes, ele nunca vai fazer o que a Ethereum faz tão bem quanto a Ethereum. E se a gente divide a atenção do Bitcoin entre um grupo de Bitcoiners que quer o Bitcoin Classic e um grupo de Bitcoiners que quer experimentar com um Bitcoin que nunca vai ser tão bom quanto uma Ethereum se não for remodelado desde o seu núcleo, então a gente pode deixar o Bitcoin perdido, assim, sem saber o que fazer. E você acaba dissolvendo e diluindo o potencial do Bitcoin que antes estava concentrado numa única comunidade, num único propósito, num único grupo de pessoas. Especialmente agora que a gente está vendo a rachadura global e a gente está querendo achar uma moeda nova. Tipo, agora que a gente está procurando um lugar para encaixar o Bitcoin está querendo fazer PEPs. Então, eu acho perigoso, entendeu? Eu acho que isso para a narrativa do Bitcoin é perigoso. Cara, eu vou falar minha opinião sincera sobre isso. É a primeira vez como analista que eu vejo uma forma clara do Bitcoin ter um problema do ponto de vista técnico. E se matar por conta de visões técnicas diferentes. Senhor, não, sério, cara. Me dá um pouco desse vinho. Eu tô sendo super dá uma tranquilo. taça aí. Eu tô sendo super leve no meu ponto de vista. Pelo Óbvio que eu amor. estou matando Bitcoin, pô, é um cenário. Mas e aí, cara, pra mim, cara, eu adorei essa pergunta. Eu sei que a gente vai passar de 1 hora, sei que o Cássio vai ficar bravo comigo, mas... Eu não fico não, cara, porque eu tô de mudança. No meu quarto já não tem nem mais a cama, mané. Só tem esse canto aqui que eu não tirei ele porque eu precisava fazer live, mas todo o resto é caixas e coisas desmontadas e vambora, mané. Não, cara, você não tá tão longe de mim. No meu caso, a minha namorada tá apagada aqui na cama do meu lado, mas tudo bem. Cara, pergunta tecnofilosófica. Vamos lá. Precisamos de mais pessoas querendo mudar o mundo ou pessoas que querem ficar ricas? Aí, aqui vocês têm a visão de uma pessoa que quer mudar o mundo e uma pessoa que quer ficar rica. Aí vocês chutem o que, qual aqui. Mas aí, Casta. Cara, olha só, vamos falar o seguinte. É importante que as pessoas queiram ficar ricas. Não ficar ricas, mas que elas queiram prosperar. É importante que as pessoas aspirem realizações. E muitas realizações e aspirações humanas envolvem o quê? O uso de capital, tá? Agora, eu não tenho problema com um mundo onde existem pessoas ricas. Eu não sou um cara... O pessoal acha que eu sou comunista, cara. Eu não sou comunista. Eu não desejo viver num mundo igualitário. Eu não acredito que o mundo igualitário é viável. Mas eu me lamento muito de nós termos um mundo onde que para que possam existir bilionários... precisem existir bilhões de pessoas em sofrimento desnecessário. Então, eu preferiria ver o quê? Um mundo onde nós podemos ter bilionários, mas que nós não construímos isso às custas do sofrimento de uma parcela assustadora da população. Nós temos hoje tecnologia para isso, nós só não temos o caminho para isso. Mas eu acho que as rachaduras que a gente está vendo hoje no mundo são rachaduras que vão mostrar o seguinte, cara...
Um mundo onde você reduz o sofrimento desnecessário é um mundo mais rico para todos, mesmo para aqueles que são ultra ricos. Então, ultra ricos podem ser mais felizes e mais prósperos em um mundo onde você se esforça para reduzir o sofrimento desnecessário. Porque você tem menos conflitos, menos problemas, menos revoltas, menos dor, menos angústia, entendeu? Menos tudo. Qual é a nossa realidade hoje? Os ultra ricos estão super de boa, o resto está tudo se lascado. Nós não temos mais, por exemplo, uma classe média forte. A classe média forte foi o motor do progresso norte-americano. Isso morreu, entendeu? Então eu não sou um cara que acha que a gente tem que igualizar as pessoas, mas eu acho que a gente tem que ter um mundo que entende, cara, questões de sustentabilidade, de que se você continuar do jeito que tá, vai todo mundo se ferrar, porque a gente vai causar um cataclisma ecológico, sacou? E vai todo mundo se fuder junto. E a gente tem que realmente entender que, cara, dá pra ser muito bom para quem quer ser ultra rico, poder ser ultra rico, mas sem fazer isso pisando sobre uma massa de pessoas que sofrem desnecessariamente, sacou? Não, cara, mas assim, primeiro concordo muito com a sua visão. Eu acho que, brincadeiras à parte, né, que a gente tá brincando, zoando um pouco aqui. Enfim, fazer uma live mais contraída. Eu queria até saber depois a opinião da galera. Vocês curtiram esse formato aqui de sexta-feira, meio do Caça, brincando, enfim, um pouco mais leve. Próxima vez o Caça, ele prometeu pra mim que vai ter pelo menos um vinho do lado dele também pra me ajudar. Na próxima eu vou tomar uma taça de vinho também. Porque uma taça de vinho por dia a Vai OMS fazer bem pro fala que coração. a OMS fala que faz bem pro coração. Pô, cara, eu acho que eu tomei taça de vinho então pra resto da minha vida, assim, pá. Tu Mas tá tudo bem. colocando refil nessa taça aí, mané? Não, jamais. Pô, Castro. Mas, cara, Manda ver. respondendo, eu quero tentar também trazer um raciocínio nessa pergunta, porque o que que eu penso? Eu penso que mercados inovadores, eles são construídos via propósito, porque naturalmente você ainda não vai ter o resultado da construção de tudo isso enquanto você não tiver pessoas dispostas o suficiente a tomar o risco para desenvolver aquele mercado. Então, vem necessariamente por propósito. Falo isso porque, da minha própria perspectiva, eu voltei a produzir conteúdo sobre cripto por propósito, não por dinheiro. Por dinheiro eu poderia ser um pedido num projeto, ganhar 2, 3, 4 milhões de dólares ano, que estaria tudo bem. E não era difícil fazer isso, porque isso já existe hoje. Conhecimento do ponto de vista técnico e estrutural de cripto com cabeça de business é uma coisa extremamente escassa no mercado. Isso é um fato. Agora, o propósito de mudar, ele exige isso. E aí talvez exija a cabeça do business do ponto de vista, beleza, cara, quero fazer dinheiro, quero gerar resultado, mas a cabeça do business somada a vou convencer as pessoas que querem gerar mais dinheiro a aportar dinheiro nesse mercado porque vai gerar mais eficiente, somado ao propósito de, beleza, como eu melhoro esse jogo de modo geral. E foi essa a sensação que eu tive quando eu fui na DevCon de Bogotá. Quando eu fui conversando com os desenvolvedores, cara, eu conversei com um cara que resolveu praticamente todos os bugs do Demerge Ethereum. E eu perguntei, cara, por quê? Ele falou, porque, cara, cada hora que eu virava no meu computador, eram milhares de horas que eu ajudava as pessoas que estavam dependendo daquilo. Essa foi a resposta do Marius, cara. O cara literalmente virou e falou, cara, meu hobby é eu pego meu roupão, amarro ele e começo a codar. E vou dormir 3 da manhã. Mas por propósito. Não por Sim. dinheiro, essencialmente. O cara vai ganhar dinheiro com isso? Vai. Mas tem um fator propósito. E eu acho que esse é a parada de a gente participar de uma revolução geracional. Cara, pra mim a parada que me deixa mais feliz de cripto é pensar, cara, eu estou ganhando dinheiro, estou construindo uma coisa bacana em algo que vai melhorar a minha geração. Tipo assim, que eu vou poder me orgulhar e falar, cara, nos livros de histórias vamos estar as histórias sobre como cripto deu um clique e mudou grande parte das alterações humanas, da relação da confiança humana. E eu vou poder falar, beleza, cara, eu fui um dos caras que criou termos, construiu ideias sobre isso. Então, acho que toda a revolução, ela parte desses dois princípios. Porque você precisa ter as pessoas visionárias o suficiente do ponto de vista financeiro para topar investir nisso, mas as pessoas também visionárias do ponto de vista de propósito para topar tomar o risco daquela revolução. Eu acho que a gente parte desse ponto. Então, acho que blockchain vai um pouco dos dois. Mas é óbvio que a ambição em excesso ou o idealismo em excesso mata um projeto. E aí eu acho que esse entra o ponto que a gente sempre fala da questão de, cara, a gente analisar o ponto de vista de time, de estrutura de projeto, no sentido de que, cara, idealismo demais, por exemplo, vamos pegar uma outra MISC. Idealismo demais vai matar aquele projeto. Tem um potencial muito grande de matar aquele processo.
É Assim como, verdade. cara, desejo financeiro demais, vamos lá, vamos pegar uma de Decentraland, que os founders lançaram um token a mercado, pegaram a grana, descentralizaram a comunidade. E Ali pronto. foi um ponto, cara. Ali foi um desejo financeiro que quebrou. Então, acho que o grande dilema de cripto é a gente saber equilibrar essas duas pontas. Enfim, Entendi. fizemos o nosso É, momento é uma, é uma filosófico da leitura live micro agora. e, leitura micro e macro. Muito bom, cara. Excelente, pô. Mas depois vamos para a última tese? Ainda tem mais uma tese? Caraca, Tem vamos lá. mais uma tese, cara. Vambora, E pô. para mim é a tese mais legal. Yes! E a gente deixou ela pro final por causa disso, né? Exato, assim, você já entendeu que a gente ainda tem um bate-bola, né? Que a gente já bateu mais de 300 pessoas. Cara, isso eu acho muito louco. Tem 300 pessoas, 313 pessoas acompanhando a gente. Cara, é Isso é muita muito gente. legal, né, gente? Vamos agradecer essa galera, gente. Poxa, valeu por estarem conosco aqui. Pra nós Não, é uma pô, honra, né, cara? não, eu fico feliz pra caralho, cara. Poder fazer uma live assim, do nosso estilo, leve, descontraída, a gente brincando, podendo conversar. Enfim, assim, óbvio, com todo o compromisso do mundo, de trazer uma boa análise, cara, é muito gostoso. Mas sendo nós mesmos, né, cara? É como a Sim, gente conversa em casa, assim, trocando uma ideia pelo Meets, quando a gente dá um rolê e a gente pensa junto. Porque acho que várias das nossas grandíssimas sacadas vieram em momentos de descontração, né, cara? sim, sim, Né? Muito louco perfeitamente, cara. isso. Então, vamos lá. Eu vou explicar a última, então, das nossas teses. Cara, para mim esse mercado, esse gráfico é um gráfico que resume o novo padrão do mercado cripto. Ponto. Antes a gente tinha um mercado que ele não se dialogava com nada, não tinha correlação com nada. E hoje é um mercado que ele dialoga com o mercado tradicional. Então, cada vez mais a gente vai ter cripto conversando com o mercado tradicional. A gente quebrou essa visão em 2020. E por isso que a gente acredita muito na ideia do real world assets. Então, a gente acredita que agora a gente está num momento geopolítico incerto, num momento de desalavancagem pesada, num momento de falta de clareza regulatória, num momento de desconhecimento, mas todos esses são fatores que a gente tende a resolver em curto e médio prazo, e aí a gente entra no fator tecnologia disruptiva, o capital intelectual amadurecendo, casos de uso com market fit que a gente já se desenvolveu, e, naturalmente, também um gap geracional de pessoas que tendem a adotar cripto. E somado a isso, a gente entra na nossa tese do Real World Assets, que é, hoje, cripto se limita a usabilidades no mundo real. E agora a gente está tentando trazer cripto, trazer tudo isso para a blockchain. Então a gente está pegando um mundo que ele anseia por um sistema digital para o digital e sofre com as friccionalidades de um sistema analógico que tenta ser digital para um mundo 100% digital. E na nossa visão, esse é um dos pontos mais valiosos que pode acontecer. Esse talvez seja o clique que mude tudo de cripto e basicamente um dos maiores mercados que a gente visualiza. Então, talvez grande parte do que vai justificar o crescimento do mercado de cripto vai ser essa lógica da gente colocar ativos reais em blockchain. Resumir bem a Cara, nossa tese? eu acho que sim, cara. Eu acho que tá na hora da gente começar a sondar os projetos que têm potencial para abocanhar esse mercado, hein? E fazer uma live top 5 projetos de Real World Assets, cara. Isso é uma live legal, hein? Cara, essa live é quente, hein? Sabe qual Se eu que é tivesse, eu ia querer assistir. Fala aí. Sabe qual que é o maior problema? É que eu não sei se a gente tem 5 projetos que hoje estão bem estruturados para abocanhar real world assets. É por isso que eu falei que a gente vai ter que olhar, porque eu também não sei, cara. Mas é uma Mas live vai legal. que. Vai que, É a uma gente live vai que. legal. É uma live legal, né? Vamos caçar, cara, esses projetos e ver assim, o que a gente acha que tá mais à frente, mesmo que não seja assim token, mas vamos dar uma olhada no que tá rolando e falar, cara, o que tá que a gente achou maneiro de Real World Asset. E vamos trazer pra discutir ao vivo e a cores, cara. Ah, Ó, cara, já o tem a que eu já galera vi de real world asset dando legal. sugestão aí. Centrifuge é legal, realmente. É um case na blockchain da Polkadot. Foi base para o real world market da Aave. Aave é um case legal. E Uniswap. Cara, Uniswap, para mim, a aquisição que eles fizeram no marketplace de NFT foi um dos maiores moves para a gente ter NFTs financeiros. Se eu fosse apostar num dos pontos que pode despertar o próximo ciclo de bull, é a estrutura de NFTs financeiros através de Uniswap. Mas acho que a gente tá falando, cara, de projetos que estão só fazendo mais liquidez. Mas eu tô pensando em projetos que vão fazer tokenomias novas, sacou?
que vão mudar a dinâmica dentro do mercado tradicional e não só fazer uma releitura dele mais líquida, sacou? Isso Cara, é uma mas coisa que a aí gente podia olhar, cara. é uma pergunta realmente sincera. Na sua visão, a gente está falando disso no sentido de que vão ser projetos novos, que vão ser inicialmente permissivos, ou um processo de adaptabilidade? Porque, por exemplo, quando eu penso em Railroad Assets, apesar da gente construir infra no mercado cripto permissivo, eu acredito que a gente vai começar essa estrutura a partir de blockchains privadas e menos permissivas, e a gente vai migrar disso. Assim, dos Eu acho. contatos que a gente, acho que a gente já teve algumas conversas com pessoas que estão desenvolvendo blockchains semi-privadas. Exato. Cara, das consultorias, dos contatos que a gente já conversou sobre isso, cara, eu vejo uma visão muito coesa nesse aspecto de infraestrutura para fintechs semi-privada, com depois a necessidade de uma ponte para blockchains públicas privadas por conta de uma viabilidade de maior liquidez. Então, meu questionamento é, se realmente esses projetos estariam em criptos ou seriam projetos de blockchains privadas que depois usariam estruturas de pontes, e aí a gente teria que pensar como os protocolos de cripto se comunicariam com essa estrutura de blockchain privada, mandariam mensagem e construiriam isso. Assim, Eu esse é um acho que eu questionamento acho que é por sincero aí. meu como analista hoje. Eu acho que é nessa linha, cara. Acho que talvez não seja procurar tokens, mas procurar as empresas que estão na frente de fazer isso, sacou? Porque esses caras vão ter um impacto no mercado. Quando esse negócio sair do ambiente tradicional e colocar o pé em cripto, eu acho que não é cripto que vai abocanhar o mercado real world asset. É o mercado de real world asset que vai pular para dentro de cripto e vai adotar a tecnologia de cripto para ganhar eficiência, para ganhar liquidez e para se reinventar e se modernizar. Então a gente não tem que olhar de cripto para o mundo real, mas a gente também tem que olhar do mundo real para o mundo cripto. Então não se trata só de tokens, se trata de ver tipo empresas que talvez vão ser listadas em bolsa, mas que vão fazer essa ponte e vão empurrar coisas para dentro de cripto, sacou? É um cara que é legal que eu falo que tá bem posicionado nesse aspecto é a Coinbase, cara. É, Eu vi pode alguns ser. analistas falando muito sobre ações da Coinbase, que talvez seriam um dos ativos mais baratos que a gente tem hoje no mercado. Não entendo, quero estudar, mas, enfim, acho que é um ponto legal, assim, eu acho que talvez o Real World Assets, uma parte da sua estruturação parta de entidades centralizadas que criem ponte para infraestrutura descentralizada que a gente possui nesse momento. Que hoje a gente É. tem, né, Hyperledger Bezos, R3 Corda, mas a gente tem muita empresa criando e tentando criar sua própria blockchain nessa linha. Até a Andrea perguntou, né, o que que é Hyperledger Bezo? É uma blockchain, Andrea, que é tipo uma Ethereum que você instala dentro de casa. Então, por exemplo, o real digital vai ser implementado, pelo menos na sua primeira versão, né, que é a versão interna de settlement entre os bancos, como uma Hyperledger Bezo, tipo uma Ethereum do governo, sacou? Então você pode baixar a Hyperledger Bezo, chamar dois amigos e vocês fazem a Ethereum de vocês. É para isso que a Hyperledger Bezo serve. Mas a gente Legal, cara, fechou as mas previsões, né, cara? acho que fechamos as previsões aí. Espero que a galera tenha gostado dos nossos bonequinhos, cara. Seu Mas eu acho que estilo então que cartoon. o estilo cartoon é legal, cara. Sabe que qual foi a base da inspiração pra esse bonequinho meu, cara? Não, cara, eu posso A- explicar a base do meu. O meu eu Eu vou conheço, explicar, mas. eu vou explicar a base do meu bonequinho, você explica a base do seu, cara. O meu bonequinho é inspirado naquele desenho animado Coragem e o Cão Covarde dos anos 90, cara. Caralho. Esse desenho é bom. Esse desenho é bom, né, cara? Eu sou muito fã Assisto daquele algumas vezes quando eu cachorrinho. quero relaxar, eu assisto esse desenho, cara. É. E o seu? Cara, o meu foi o seguinte, fez parte dos meus 5 meses de fora cripto. Então, tipo, eu passei por um. Eu descobri uma coisa que é, existe uma parada que é processo criativo na arte. Então, o que acontece? Toda pessoa tem um padrão de gostos, de paleta de cores, de sons, de forma de lidar com o mundo, de visualização do mundo, e tudo isso meio que se traduz. Então, normalmente, a galera, quando vai fazer uma arte, você pega e vai compilando tudo que você gosta do seu padrão estético. Aí, em cima desse padrão estético, você deriva o que você quer fazer. Então, eu fiz esse processo. E aí, cara, além das cores, cara, que eu percebi que foram cores que sempre ficavam muito presentes na minha comunicação, eu gostava muito desse padrão estético meio japonês. Então, os protagonistas, os personagens que eu mais acompanhava era isso. Então, peguei umas inspirações em Star Wars, em, em Jogador Número Um, enfim, Sete Pecados Capitais, algumas coisas nessa linha. E aí foi Caraca. somando isso.
Não, é sério. Aí foi somando isso, aí nasceu o personagem. Então, é meio que uma criação minha, mas é uma criação minha de quando eu tô refletindo sobre cripto. Então, essencialmente, essa Entendi. que é a lógica. Ah, é por isso que tem uma lei de Legal. ActS no fundo, as redes, enfim. Por isso que tem toda essa viagem. Mas, cara, Maravilha. acho que a gente fechou. Quer brincar um pouco de bate-bola? A gente Fazer. tem que dar o spoiler antes, cara. Pô, verdade, né? E eu não sei o spoiler até agora. Você vai lembrar o spoiler porque eu vou compartilhar o spoiler na minha tela, cara. Tá bom, deixa eu ver o spoiler. Não, eu tô achando que é o spoiler que eu tô imaginando que é o spoiler. É esse spoiler aqui, cara. Deixa eu ver. Ah! Esse Eu spoiler, achei que era mané. outro spoiler. Não, é esse spoiler. Esse aqui, gente, olha só, pra vocês terem noção. Tá, 20 a 23 de junho, pessoal, vai rolar o Blockchain Festival São Paulo. E eu recebi inicialmente um convite, né, do time do evento para dia 21 de junho participar, pro Orlando participar. E a gente achou que nossa participação seria o quê? Pô, fazer uma palestra, fazer um talk. Mas na verdade os caras chegaram pra gente e falaram o seguinte: queremos que vocês toquem um palco, mané. Um side event inteiro de Casta e de Orlando sendo co-hosts das 10 da manhã às 6 da noite, cara. Casta e Orlando tocando um palco. Imagina o que a gente vai arrumar, cara. Os talks que a gente vai fazer, os convidados que a gente vai trazer. A gente vai falar de cripto e a nova ordem mundial. Vamos falar de ciclos de mercado, de será que os cypherpunks vão ressurgir para salvar o mundo? Vai Eu não ser tenho uma maturidade baita pra de tocar uma. um side event, cara. É por isso que eu tô lá contigo, cara, pra você não fazer besteira. Cara, gente, assim, é um evento pago, tá, pessoal? Mas ainda dá pra comprar o ingresso com valor com desconto, tá? Na pré-venda até o dia 30, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas pra quem curte evento presencial, saibam que dia 21 de junho, eu e o Orlando vamos tocar um palco tecnofilosófico das 10 da manhã às 6 da tarde como um side event do Blockchain Festivals. E o nome desse side event, acreditem se quiser, vou botar pra vocês no chat. O nome do palco vai ser Hacking the Utopia. Hackeando a utopia do você, cara. Onde a gente vai falar principalmente sobre como cripto vai mudar a maneira como nós conhecemos o mundo. Nada mais, nada menos do que isso, senhoras e senhores. Então, para quem estiver lá com a gente, vai poder ter uma overdose de Casta Orlando e convidados mais que especiais para discutirem cripto no dia 21 de junho. Esse era o spoiler, cara. Cara, é um bom spoiler. Ah, É um é spoiler legal, divertido. vai. É legal, Eu pô. nunca. É A legal de. gente terminou de Nossa. definir os painéis hoje. Inclusive, tem gente que tava no chat que vai fazer parte do painel e não sabe ainda. Tem pessoas que passaram por aqui que a gente vai convidar para fazer talk e a gente não falou, é verdade. Mas, cara, vai ser divertido. Assim, Vou botar o link pro pessoal, tá? Para quem quiser ver o site do evento, quiser garantir o seu ingresso. Tá aqui o link, pessoal. Vocês podem acessar. Tá aqui. Não, top. Cara, eu achei que você ia falar também sobre pô, o fechamento da Semana Tecnofilosófica, né? Que a gente ainda tem outros dois recados, né? Fechamento da É por Semana isso que eu falei. Tecnofilosófica e depois o nosso bate-bola tradicional, que ainda tem 10 minutinhos pra galera mandar as perguntas. Cara, é por isso que eu falei que tá tendo um monte de coisa no meio da minha mudança. Eu ainda tenho que me mudar, tá? Ainda tenho que fazer isso. Mas, assim, também tem o fechamento da Semana Tecnofilosófica. Pra quem quiser, esse fechamento é a última chance de entrar na guilda, né? Que é a Associação de Tecnofilósofos do Brasil, do Universo Cripto BR. Uma associação para pessoas que curtem devaneios tecnofilosóficos e querem estudar tecnofilosofia. Tá? Tem duas maneiras de você entrar nessa associação. Uma delas é você acertando uma mensalidade, que tem alguns planos, ou você também pode se voluntariar para trabalhar, para colaborar. Até aqui mesmo no chat tem várias pessoas que já são membros da guilda, tanto como colaboradores como contribuintes. E basicamente é um sistema onde a gente faz lives para estudar juntos, temos uma inteligência artificial plugada dentro dessa comunidade, você pode conversar com essa IA, e tem até participação especial do Orlando. Né, no plano avançado, porque o Orlando é para avançados, né? Não tem jeito, gente. Mas no plano para avançados tem 2 calls por mês fechadas, onde é eu e o Orlando lendo
as últimas 15 notícias mais picantes da quinzena do mercado cripto e debatendo sobre elas, ao vivo e a cores. Então, Ah, não, até o pessoal, pessoal aí que é da guilda fala aí, se quem faz parte, como que é a experiência, é, como funciona. Ainda vou fazer minha estreia, né? Vou fazer minha estreia, acho que é semana que vem que eu faço minha estreia na guilda. na próxima quinta-feira, eu acho, você faz estreia lá, cara. A gente vai ter que discutir coisas como o racha ideológico do Core Dev que publicou no fórum que não quer BRC20. A gente vai ter que discutir coisas como. Tem umas notícias muito doidas que eu separei. Deixa eu ver se eu mostro alguma aqui. Eu normalmente separo as notícias na biblioteca que a gente tem, né, montada lá. Um repositório de conhecimento onde eu estudo e agora o Orlando vai passar a estudar junto com a gente nesse repositório. Vou mostrar aqui, ó, só pra gente ver o que, que a gente tá separando pra discutir na próxima quinta, cara. Essa aqui, pessoal, é a Biblioteca de Castandria, né? Que daqui a pouco vai ser Biblioteca de Castolandria, sei lá, alguma coisa assim. Mas a gente separou pra conversar exchanges descentralizadas que vão ser reguladas pelo governo, a MicroStrategy querendo programar em cima do Bitcoin, os planos do Elon Musk para fazer o Twitter um sistema financeiro, incorporação de Ethereum pela Visa, EUA tentando destruir criptomoedas e tendências de dinheiro institucional para entrar em cripto no final de 23. Então a gente passa 15 dias só pegando notícia quente. Aí a gente senta e debate sobre elas em uma live que também é bem, bem bacana. E quem quiser colaborar com a guilda, pessoal, pode ser com aquilo que você sabe fazer. Você tem jeito para designer, community manager, ajuda a gerenciar o YouTube, ajuda de repente manja de Notion, quer manter o Notion atualizado. Tem muitas maneiras, é só conversar com a gente, tá? E quem Então, quiser para quem fazer parte da quiser, guilda, como é que faz? quem quiser fazer parte da guilda, temos dois planos, que é o plano básico, tá? Tem uma parada legal na guilda que é o desconto progressivo. Você começa pagando R$ 40 por mês no plano básico, depois de um ano paga 30, depois de um ano paga 20. Só que quem entra agora já entra pagando 20, porque é Early Adopter. E eu vou encerrar essa condição no dia 21, que é domingo, tá? Vai encerrar essa janela, que aí eu vou organizar uma abertura com ampla divulgação, onde a gente vai realmente estruturar, colocar tudo bonitinho. Agora é tipo assim, Então, se estamos quiser chamando a pagar galera que metade do preço da guilda, é até domingo. até domingo pode entrar com metade do preço, porque é pra ajudar a gente a dar aquele gás e a buildar. Na real, cara, já tem 300 pessoas dentro da guilda, né? 300 pessoas que são contribuintes e 20 pessoas que trabalham na guilda, cara. Trabalhando num sistema descentralizado, que é um modelo de trabalho holocrático, um experimento socioeconômico de trabalho colaborativo que tá rolando dentro da guilda, cara. Várias pessoas aqui trabalham nesse sistema com a gente, né? Aí não precisam acertar a mensalidade. E o plano avançado, que é onde você vai encontrar o Orlando, você vai poder ler a biblioteca, você vai poder ter acesso a uma inteligência artificial que está sendo feita em parceria com uma empresa brazuca, Monkey Branch. A gente está querendo fazer uma IA que é um analista fundamentalista, a Lucy. Então não é só você conversar com o chat GPT, é você conversar com o chat GPT que a gente treinou para ser um analista fundamentalista, cara. E ele vai estar Ou seja, disponível o no chat Casta do formou a Discord. primeira AI que é um analista de cripto. Estamos formando, tá? Estamos treinando a Lucy. A Lucy, ela já é uma tecnofilósofa, a gente já ensinou ela a filosofar. Agora a gente quer ensinar a Lucy a fazer análise fundamentalista. Aí você vai poder, tipo, chamar a Lucy no chat do Discord, marcar ela e fazer uma pergunta de cripto, e ela vai te responder não de forma genérica, ela vai te responder como uma tecnofilósofa que é uma analista fundamentalista, sacou? Muito doido, cara, o que a gente tá fazendo. E Tá bom, então também sendo um plano... só fala para eu aí. entender. Então, você paga R$ 50 por mês, tem acesso a uma inteligência artificial treinada para o Casta para responder suas dúvidas de cripto, trazer análise, etc. Tem acesso a um estudo exclusivo com o Casta, o E o Orlando? Cinecasta com as explicações de dinâmica de mercado, a biblioteca com todas as suas visões, e ainda quinzenalmente um talk comigo com você para a gente trocar ideias sobre o mercado. Isso, É fora a meio que isso, por comunidade em R$ 50 si, por né? mês. Por R$ 50 E por ainda mês, pra quem é. ajuda o Casta construir a visão de mundo que ele quer de uma comunidade centralizada. É meio que isso? Cara, é meio que isso, você ajuda a propagar a tecnofilosofia no mundo. Porque o propósito da guilda, e ela existe por um motivo, é monetizar os esforços pra gente tornar a tecnofilosofia uma tendência internacional e global em cripto. É isso que a gente quer fazer.
Então quem entra agora tá dando esse empurrão pra gente e tá entrando, isso é o mais legal, cara, porque a comunidade da guilda é absurda, porque são só pessoas que estão focadas em estudar. A gente, por exemplo, não faz carteira recomendada, justamente para que quem entra queira focar em estudos de cripto, filosofia, economia, sociologia. Então tem os caras mais doidos lá dentro e a gente tem abertura para os membros da guilda criarem projetos dentro da guilda. Então a gente tem, por exemplo, um cara que faz um report de análise gráfica, porque é o talento dele. A gente tem o Lauro Ken, que é um professor do MBA lá da Pontífica de Criptoativos, que toca um grupo de estudos semanal, onde os guilders podem decidir temas para estudar. A gente está sempre procurando maneiras de botar os nossos membros para fazerem coisas que crescem eles, e que crescem a guilda e que crescem e beneficiam o mercado cripto como um todo, entendeu? Então é uma parada bem doida, assim, cara, bem diferente. E vou falar que ter você lá com a gente, cara, colaborando nesse Tech Talks a cada 15 dias é a cereja do bolo, bicho. Porque Pô, lá vai todo ser um mundo prazer. também, todo mundo é teu fã lá também, cara. Não, Mas bom é demais, isso, sim. cara. Pra quem quiser entrar até o dia 21, pode pegar o desconto e o desconto é seu para sempre. Até se quiser mudar de plano, tá? Se depois a gente fizer um plano nível 3, a pessoa pode pegar o desconto e levar o desconto com ela. Então é bem isonômico, assim, né? É bem focado no indivíduo, em ser transparente, em dar o poder pra pessoa. É isso, cara. Então, quem quiser fazer aí parte da guilda, pô, tá fácil. R$ 50 por mês pra ter o cérebro do Casta à sua disposição, praticamente. E uma visita do Orlando recorrente, Mano, pô. eu com certeza vou lá me divertir, cara. Mas vem cá, e você, Orlando? Você também vai ter uma guilda? Você vai ter um. Cara, O calma, pessoal tá galera. querendo saber Calma. agora, né? A gente vai Não, só pra não, gente não deixar o Léo Maromba perguntou, cara. Como é que a gente não vai responder o Léo Maromba, cara? pô, eu tenho que ir pra academia, cara. Eu tô devendo. É. Acho que vai ter que academia. Isso aí, Léo Mas, Maromba, cara, o futuro dirá, né? não, em algum momento a gente vai ter. Mas Que talvez isso, vai demorar jura? algum. Em algum momento. Talvez demore uns 3, 4 meses, talvez. Porque, cara, eu descobri que é difícil você gerir toda a estrutura de conteúdo, newsletter e tal, e é caro. É difícil e caro. Mas assim, eu prometo que a gente tá caminhando para isso. Só que quando eu for fazer o meu, cara, eu quero que. Sei lá, eu quero fazer uma coisa que ninguém ainda fez. Então, como eu tenho um pouco dessas loucuras, o Cássio sabe bem disso, aí demora um É, pouquinho mais, enfim. Vai sair, vai vai sair. acontecer, mas vai demorar um pouquinho. Um pouquinho assim, Maravilha. talvez uns 2, 3 meses. Se vocês quiserem segurar uns 3 meses aí, ansiedade, quem sabe a gente Ah, conversa. algumas coisas vale a pena esperar, cara. Algumas coisas vale a pena esperar. Mas Mas e vamos aí, lá, então, 10 bora minutos de brincar com o bate-bola. bate-bola? É, a gente tá aqui 1h20 já, cara. Daqui a pouco a galera vai cansar Tá, da vamos gente. lá. A gente termina em 1h35, então. Então vamos explicar qual que é a dinâmica do bate-bola. A dinâmica do bate-bola é o ritual de encerramento de qualquer coisa que eu e o Orlando façamos online. Não importa. A gente sempre encerra nossas colaborações com uma dinâmica onde vocês soltam qualquer pergunta no chat e eu escolho pergunta pro Orlando responder e ele tem que responder em 30 segundos, 1 minuto, e aí depois ele pega a pergunta, joga pra mim e eu tenho que responder em 30 segundos, 1 minuto, e vocês vão largando as perguntas que a gente vai também arremessando pergunta um pra cima do outro, e a gente faz isso por uns 10 minutinhos aqui, 13 minutos e a gente fecha a live. Então, pessoal, pra quem Então, quiser, já podem soltar no chat aí, solta a metralhadora de pergunta, de Tolkien, o que vocês quiserem, provocações, piadas, e a gente vai puxando um pra cima do outro. Mas isso como a sobre a gente tá vida, aqui cara. sobre a vida, filosofia e tal, mas eu acho que assim, normalmente sou eu que começo, né, cara? Eu acho que a gente podia dar uma alterada e de repente você começa. O que você acha? Eu que me viro? Chama aí, cara. Eu tô pronto. Não, você começa mandando pra cá, porque sempre eu que empurro a pergunta pra você primeiro. Tá bom, então toma aí, Cássio. Adeus, Ledger. Cara, boa pergunta, nossa. Eu acho que, na verdade, gente, as pessoas só estão entendendo o que que a Ledger é agora, na real, sacou? Porque eu acho muito engraçado. O cara tá bolado com a Ledger, mas ele confia a privacidade da carteira dele a um dispositivo de hardware proprietário, que ele não sabe como funciona por dentro, que vem de uma empresa privada, que deseja ter lucro, e você fica bolado da empresa oferecer um serviço auxiliar de recuperação de chave. Se você topou um intermediário, você topou um intermediário. Uma peça de hardware que você não sabe desmontar e montar e que você não sabe como funciona,
é um intermediário, especialmente se vem de uma empresa com fins privados, com CTO, CEO e ações que quer ter lucro. Então eu acho que Ledger, na verdade, está fazendo o que ela deveria fazer, cara, que é oferecer conveniência. Eu não acho que eles estão errados, não. Eu acho que as pessoas é que não entenderam o que significa comprar uma hard wallet e comprar o intermediário de uma empresa que administra a chave privada junto com ela. Agora vamos lá, cara. Pedi pra você aqui. Se você pudesse apostar em apenas uma, cara, Link ou Polygon? Polygon. Acho que Polygon. a estrutura de tokenomics hoje da Polygon ela é mais clara e, enfim, para mim se justifica mais. E fora isso, eu acho que, tipo assim, Link é um case bom, é um case que eu teria em carteira, mas teria em menor quantidade porque ainda tem menos clareza em termos de roadmap. Eu sempre falo, cara, para mim, cripto é as coisas que eu sei que provavelmente esses caras vão entregar versus o tempo que eu sei que eles vão entregar. Para mim, a soma dos dois é o meu cluster do que faz eu tomar decisão normalmente de cripto. E para mim, Polygon é mais claro que isso. Cara, quem tem um bom tokenomics hoje? Cara, eu acho que Ethereum tem um bom tokenomics, sabia? Eu gosto do tokenomics da Ethereum, cara, porque é um tokenomics que faz sentido, sacou? Essa coisa de você poder ter uma pequena inflação que não exige muita impressão de tokens, mas você ter a dinâmica de token, a dinâmica de queima, junto com o fato de você ter taxas altas e uma segurança econômica e uma demanda que crescente por staking, a situação do tokenomics da Ethereum para mim hoje é um tokenomics mais avançado inclusive que o do Bitcoin na minha avaliação, tá? Não que ele seja muito melhor, mas que Polêmico. assim, são tokenomics que pra mim podem brigar legal, sacou? Pra mim o Podem tokenomics da conversar. Ethereum é melhor do que o do Bitcoin. Eu acho que é melhor, mas eu não acho que é anos-luz melhor, sacou? Não, cara, eu Eu acho acho que que ele se justifica mais na estrutura de segurança. O Bitcoin, eu acho que ele ainda tem uma falha de segurança atrelada ao seu tokenomics. tá bom. Mas enfim, Olha isso é aqui pra assunto você, cara. para outro papo. Isso a gente tem que se filosofar com mais calma, mas essa aqui é pra você, cara. Se você pudesse perguntar alguma coisa pro Satoshi Nakamoto, o que você perguntaria pra ele, mané? Depende. Ele viveu até que ano? Não, cara, ele ainda tá vivo, tava escondido, aí ele resolveu aparecer e ele veio conversar com você primeiro. O que você pergunta pra ele? Ele ainda tá vivo, então ele tá comentando. Ele tá Cara, vivo, ele saiu do armário, tava escondido, apareceu, falou, Orlando, tô falando com você antes de todo mundo. O que você pergunta pra pô, ele? legal. Perguntaria o seguinte. Cara, você acha que os core devs, eles realmente têm uma visão do que é o Bitcoin? Ou você acha que eles distorceram demais do que você pensava? Eu até imagino qual que seria a resposta dele. Sua vez. Foi um pouquinho ácido, vai. Pouquinho. Vamos lá. Tecnofilosofia vai promover as melhores pessoas do futuro? Cara, a tecnofilosofia não quer mudar o mundo convencendo o mundo inteiro. Mas a tecnofilosofia quer inspirar um número crítico de pessoas para que essas pessoas criem ferramentas que vão melhorar o mundo. Essa é a minha estratégia, sabe? A mais pragmática possível. Vem do livro Utopia para Realistas, do Rutberg, esqueci o nome do cara, acho que é Rutberg. É um livro que fala como você poderia, de forma pragmática, implementar um sistema utópico, sacou? E eu me inspiro muito nesse cara. Então essa é a minha visão. Agora vamos lá aqui. O que definitivamente não tem na nossa carteira. Pode ser na sua, na nossa, cara, mas o que definitivamente não temos em carteira? Cara, eu acho que hoje meme coins. Até porque eu Meme ganho coins. dinheiro com elas investindo em Ethereum. Elas queimam o Gera Ethereum, burn, né? cara. Eu não tenho problema nenhum que elas existam, desde que elas não estejam na minha carteira. Mas eu acho que, cara, pra mim, o que não tem na minha carteira são coisas que eu não entendo. Eu sou um cara muito chato quanto a isso. Eu só invisto no que eu realmente entendo. Eu tô em paz em perder hypes, em perder coisas, mas pra mim, o segredo de você ter um bom resultado é você investir no que você entende. Essa foi elegante, hein, cara? Pô. E aí, Satoshi saiu do armário? Tô brincando, cara. É que você fez essa fenomenal. Eu Pra mim falei, foi uma piada muito saiu boa. do armário que tava escondido, gente. Escondido do mundo. É só isso, só. Mas o Junior Rosser perguntou sobre integração do Uniswap Moonbeam, mas eu queria perguntar uma outra coisa, cara. Futuro somado a essa pergunta naturalmente, cara. Futuro das aplicações. Cada vez as aplicações estão mais integradas a múltiplas blockchains. Você acha que em um dado momento o valor sai da blockchain e vai para as aplicações ou sempre vai ser para a infraestrutura? Cara, eu acho que enquanto a infraestrutura não estiver pronta, vai ficar difícil de responder essa pergunta.
Mas de todo, o que a gente está vendo é que em qualquer ecossistema que você arranje, a camada daquele ecossistema que é mais compatível com a Ethereum começa a conversar com a Ethereum. Então, por exemplo, a Moonbeam é a porta da Ethereum no ecossistema da Polkadot. Na Cosmos, hoje você tem a Evmos, mas também tem uma outra, as duas estão brigando, aquela que for mais compatível vai ser a porta de entrada da Ethereum no ecossistema Cosmos. E, por exemplo, você vai na Near Protocol, tem ela a Aurora, que é uma camada de compatibilidade com a Ethereum. Então eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, cara, pelo menos no mundo EVM, o que a gente está vendo é que blockchains que são compatíveis com Ethereum e que são bem compatíveis, elas estão montando um ecossistema gigante. Mesmo que não sejam todas roll-ups da Ethereum, mas elas estão de alguma maneira escalando a Ethereum. E eu acho que a gente vai começar a ver talvez uma infraestrutura que caminha para quê? Para a adoção de um padrão. Para a gente criar padrões que todos possam adotar. A internet foi isso, cara. Hoje toda a internet do mundo inteiro funciona sobre um padrão, que é o padrão TCP/IP. Mas no começo tinham vários padrões diferentes. Só que a nossa necessidade de ter liquidez de informação fez com que nós convergíssemos para um padrão, porque os benefícios de adotar um padrão são gigantes para todos aqueles que o adotam. Então eu acho que a gente pode encontrar algum tipo de layer zero que vira um padrão universal de infraestrutura, aí acaba essa questão, porque tudo vira infraestrutura. E a gente começa a pensar em aplicações depois, sacou? Justo, cara. Achei Justo, cara? filosófico. Mas eu sou filosófico, né, cara? Porque se for Vamos entrar lá no, aqui, no cara. mérito, a gente vai perder o foco do quadro de respostas curtas. Cara, vamos lá. Se você não fosse um Crypto Monster, cara, o que que você faria no mundo, Orlando Alves? Ah, cara, a gente tenta outra forma de se tornar o lobo de Wall Street, não é mesmo? Não, tô brincando. Mas, É que, mas que você a sempre Renata seria um comentou lobo, isso, né? o Orlando tá querendo se tornar o lobo de Wall Street, achei divertido. Mas, cara, sinceramente, hoje desde que eu li Camus, umas paradas que mais me deu paz foi entender a questão do propósito. E pra mim, eu acho que o propósito final da humanidade é compaixão. É você se sentir bem porque você ajudou o outro. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito, assim. Meu primeiro trabalho foi tocar uma ONG de educação, quando eu tinha 17 anos. Foi, enfim, a primeira entidade, a primeira forma, vamos dizer assim, de trabalho mais estruturada que eu fiz na minha vida. E depois disso eu acabei me tornando até presidente dela, enfim, geri algumas pessoas. E pra mim, aquilo era uma das coisas que mais me completava. Eu ficava animado, com 17 anos, de pegar o metrô, ir pra uma escola pública, dar aula pros meninos, assim, que estavam, tipo, sei lá, no sexto ano, eu tinha 17, então, tipo, eu não tava tão longe de idade deles, e depois ficar trocando ideia com eles, sobre, tipo, a vida, e dar dicas, e sei lá, de alguma forma construir alguma esperança. E todos os momentos da minha vida que me marcaram como pessoa foram momentos que eu senti que eu ajudei as pessoas. E assim, ajudei, principalmente no sentido mais estrito da coisa, no sentido, tipo, que eu olhei e falei, caralho, velho, pô, meu pai me falaria isso. Que é um cara que veio de uma origem mais humilde, meu avô falaria isso, que era um cara que era analfabeto, assim. E pra mim, cara, eu tentaria achar outra coisa que eu sentisse que eu impactava o mundo. Talvez uma coisa diferente. Eu nunca segui muito padrão na vida. Então eu ia buscar uma coisa diferente que impactava o mundo, provavelmente que me desse conforto financeiro, mas que, sei lá, alguma coisa em tech que eu curtiria. Talvez inteligência artificial, nanotecnologia, que eram as brisas que eu tinha quando eu tava na época de escola. Sei lá, cripto pra mim foi um grande encontro nesse sentido. Eu sou muito feliz por estar aqui. A Eu pessoa acho que que, se pergunta, acho que eu cara, seria filósofo. seria filósofo? Não, o Mas eu pessoal já que sou. pergunta, o pessoal que pergunta, Fala aí. cara, o nome é Alberto Camus, o livro que eu recomendo dele é O Mito de Sísifo e o Estrangeiro. Mas, cara, assim, eu acho que eu ficaria sempre travado. Acho que, assim, filosofia e sociologia foram duas coisas que sempre fizeram parte da minha vida, cara. Apesar de parecer um cara meio focado, assim, no ponto de vista de exatas, eu sempre curti a parada de estar pesquisando aí, o mito de Tô Sísifo. pesquisando aqui, ó. A gente vê aqui, ó. O Legal, mito de pô. Sísifo. É um livro bom. 26 pila, tá? Dá pra acessível, dá pra comprar, cara. No Kindle é Cara, 10 pila, ó. Camus escreve muito bem, velho. Escreve Ah, muito bem, maravilha, hein? fenomenal esse livro. Tá Mas, bom. enfim, cara, pra mim, sei lá, sempre fez parte, assim, sociologia, filosofia. Eu sempre fui um cara mais de humanos do que de exatas. É que a boca eu sempre me forcei pra exatas pra, enfim, aprender a calcular risco, fazer as paradas. No final, nem Orlando, ia ser um não, cara muito tranquilo. Orlando, olha só. Eu não consigo imaginar o que seria você formado em humanas, cara.
Seria muito bizarro, cara. Ainda bem que você foi para exatas. Imagina você formado em humanas, bicho. O que, que ia ser da humanidade, cara? Isso aí, cara. Eu fico feliz de ser um sistema caótico. Eu me realizo nesse sentido. Tá, vamos voltar a falar coisa séria, vai. Real digital deveria estar na nossa lista de real world assets. E aí, cara, ampliando, o que você acha de real Boa. digital? O que você vê? Cara, excelente pergunta, cara. Eu acho que sim, tá? Quando a gente fala de tendência de real world assets, a gente tá falando de colocar CBDCs na jogada. Não, assim, para mim não vai ter jeito, tá, pessoal? Eu não tô falando que a gente vai ter real digital para matar cripto ou que CBDCs vão matar cripto, mas eu acredito que CBDCs vão fazer parte de um ecossistema financeiro onde cripto também poderá fazer parte. E você tendo acesso a uma tecnologia de CBDC que é inevitável, quando você pluga ela, que já, por exemplo, no Real Digital já é uma Hyperledger Bezo, já vai ter, sei lá, padrão ERC20 lá dentro, alguma coisa assim, vai ficar muito fácil fazer as pontes. E não sei exatamente qual que vai ser o fluxo do processo, a infraestrutura, porque é tudo muito novo. Mas eu com certeza jogo Real Digital e CBDCs dentro como um subtópico dessa profecia aí, dessa previsão de evolução no mercado dos real world assets, cara. Cara, foi mal. Eu vou responder essa pergunta. Eu sei que a gente estourou o tempo, mas eu tenho que mandar essa pra você. Bitcoin se partiu e Layer 2 deu errado. O que sobrevive? Caraca, o que Eu adorei Cosmos? esse conceito. Pra mim é sensacional. Cosmos, Os caras Cosmos, acabaram de Cosmos. matar a metade. Vamos lá, o cara pegou e falou: Cosmos beleza, vamos matar sobrevive. 95% do Não, não mercado é cripto, a Atom. gente amassa, joga fora, e agora? O ecossistema da Cosmos toma a liderança. O ecossistema, não é o Atom, tá? O ecossistema da Cosmos sobrevive. Acho que fechamos, né, cara? Que você me deu duas assim, né? Pá, pá, né, cara? Não, se você quiser me devolver uma, não importa. Ah, só, É que só é sempre fenomenal pra mim. deixa eu responder uma aqui rapidinha. O Jackson tá perguntando quando é que vai ter outro episódio do Namascoin, mané. Gente, Aí você tem que dar um contexto. O Namascoin é um livro. Abre aí pra galera ver. Eu nunca falei sobre ele, mas hoje eu tô empolgado porque eu tô contigo, cara. O Namascoin é um livro de ficção científica que eu estou escrevendo sobre um futuro onde tudo é cripto, cara. É Namascoin e os Diários do Tolkien Verso, cara. Vocês podem ler esse livro. Peraí, o que? Você quer buscar o Eu link? ia compartilhar também, poxa. Eu tô Não é buscando tão aqui. Namascoin, cara. É uma história, tá? Sobre um cara do nosso tempo que acorda num futuro extremamente distante. E nesse futuro tudo é tokenizado e tudo deu certo. Inclusive nossas emoções e sentimentos são tokenizados, cara. Só que só tem 3 capítulos, porque o resto tá na gaveta. E eu tô deixando pra lançar o resto quando eu tiver mais tempo pra terminar de polir esses capítulos e falar mais sobre esse universo que eu chamo de Tolkien verso, né? Um futuro onde tudo foi tokenizado, só que tem também uma pegada esotérica, espiritualizada. Então, é para quem quer realmente realmente expandir os horizontes. Recomendo uma boa taça de vinho na leitura. Uma boa taça de vinho na leitura. Então, cara, não é que eu desisti, tá? Eu vou lançar esse projeto com calma quando eu achar que chegou a hora dele ser lançado. Mas para afirmar o lugar dele no mundo, tem 3 capítulos abertos e gratuitos para quem quiser ler, tá? Bom demais, cara. Acho que é Isso? isso. Bom demais. Pô, então, cara, acho que a gente fechou. Fechamos. Pô, agradecer aí, cara. Temos ainda 278 pessoas que sobreviveram às nossas 5 teses, ao nosso painel do Blockchain Festival em São Paulo, ao O fechamento da livro. guilda, às nossas viagens no bate-bola, nossas discussões sobre propósito de vida e ao Namascoin. Então, pô, cara, não Cara, tem como a não gente conseguiu. agradecer essas pessoas, né, Não cara? Que, tem. pô, elas são guerreiras, elas Aturaram isso, aturaram merecem tudo isso. um respeito significativo. Mas, pô, cara, acho que, brincadeiras à parte, assim, cara, fico muito feliz de, sei lá, cara, ter essa leveza numa live agora. Cara, pra mim foi uma experiência incrível. E fico muito feliz de, além da gente ter essa leveza, pô, a gente conta quase com 350 pessoas de pico de live nos 2 canais. Então, cara, é muita gente. Assim, pra uma coisa que a gente começou faz poucos dias. Não faz nem um mês que eu voltei pro mercado de cripto. Vamos completar um mês daqui a 3 dias. Então, da minha parte, cara, eu estou feliz pra caramba, de verdade, de ter todos vocês aqui. Isso me realiza de uma forma que eu nem sei explicar.
Agradeço do fundo do meu coração todo mundo que tá aqui. Agradeço o Casta por, enfim, topar essa brincadeira aí do CryptoTeases, que ele vai perder toda sexta-feira à noite aqui falando sobre cripto. E, cara, eu acho que é isso, assim, eu acho que, enfim, a gente tá encontrando uma forma muito legal de poder explicar o nosso conhecimento, ajudar na revolução da nossa geração e ainda, sei lá, cara, poder gerar renda, poder fazer tudo que a gente quer em cima disso, cara. Eu acho que é um melhor cenário entre os mundos, assim. Muito lindo, cara. Pra mim é um prazer enorme, cara. Já falei, tá contigo, né? A gente trabalhar junto me dá muita satisfação, me dá muita alegria. E bom que a gente consegue pensar junto, né? A gente se complementa muito bem. Essa sensação de ter uma parceria de complementação é bem bacana. E a gente poder compartilhar isso com essa galera que ficou aqui até o final, cara, só alegria, cara. Então, fica aí minha boa noite pra você, cara, e minha boa noite pra todo mundo também, viu? É isso, pessoal. Se curtiram a live, então deixem um like, não se esqueçam de se inscrever no canal, que eu acho que esses são os avisos padrões que todo mundo dá. Um abraço e até semana que vem no próximo CryptoTeases. CryptoTeases.